Esqueceu. Uma atenção, como é que chama aquela? É multifocada. Difusa, multifocada. Né? Eu tô aqui, tô ali, é por isso que a maioria das mães sobrevivem. É verdade. Vamos lá, vamos lá? Agora. Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais-vindos a mais um SementeCast. E tô aqui eu, Leonardo Afonso, né? Daniela Souza. Olá. E hoje a gente tá num episódio muito especial também pra gente. A gente sempre fala que é especial porque a gente traz pessoas especiais aqui, né? Pessoas que a gente conhece, que a gente admira e gostaria que vocês conhecessem também. E a convidada de hoje... Fala dela aí, Dani. Ai, gente, o que eu falo dessa mulher, né? Ela foi nossa professora, ela é psicóloga e um monte de outras coisas, ela vai contar para vocês. Mas é uma pessoa que conectou de cara com a nossa essência, com a nossa visão de mundo, uma profissional completamente fora da caixa. Eu acho que, para resumir, eu falaria isso. Então, é uma honra, é um prazer. Obrigada por ter aceitado isso aqui. Eu estou muito feliz porque eu acho que... Não, sou Andréa Lucena, sou psicóloga, pedagoga, e daqui a pouco eu falo outras coisas que a vaidade não está em jogo aqui. Eu fico muito orgulhosa de ver a trajetória de vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? E eu posso falar direto para a câmera, né, gente? Para as pessoas se conectarem com a gente aqui, né? Participar junto. E... é muito curioso porque a gente estava falando antes que ali na segunda aula, terceira aula, se eu errar o ano, me corrigem, porque 2012, 2011... Por aí, não, né? 13, isso aí. E ali, as caras atravessadas de uma disciplina que pula. Eu tava ali quebrando galho de um colega, né? Que sorte a nossa, né? E assim, era um encanto, porque vocês já se destacavam, né? O Léo falava sempre muito bem, não à toa ele hoje é professor, por isso o meu orgulho, seguiu uma das minhas carreiras. E você que foi totalmente, quando eu falei pra você, não sei se você se lembra, mas eu me lembro que eu falei... Menina, você tem que ir para a adolescência, você tem uma linguagem muito direta, adolescente precisa disso, adolescente não precisa de esporro, ele precisa de limite. E você sabe fazer isso com um sorriso e o olho brilhando, que igual tá agora. Então, muito obrigada pelo convite, vai ser sempre um prazer. Podem me chamar quantas vezes vocês quiserem. Ai, gente, vai ser só amor isso aqui hoje, né? Nem fala. Assim, para as pessoas te conhecerem, você topa falar um pouquinho assim da tua trajetória? Não precisa ser profissional, não. É que você, a tua trajetória de coisas que você gostaria de falar mesmo. Profissional também, para inspirar muita gente. Vai junto. É fofo demais. Bom, eu acho que a gente tem que começar, até porque a temática que nós três escolhemos passa por isso, né? Que a gente aqui vai brincar. Saudável. Isso, como é que é esse desafio de se tornar um adulto saudável. Eu acho que já começa lá na infância, como a gente aprendeu em Psicologia do Desenvolvimento. Sim. Eu, em 1991... Não façam contas, pelo amor de Deus. Mas faz sim. Até para depois me elogiar. Fazer até que ela tá bem, né? Não tá tão velha. É linda. E lá eu entendi. Ali eu entrei na faculdade com 17, porque eu já sabia lá na minha infância que eu queria ser psicóloga. Só que era uma profissão muito estigmatizada. Então era muito difícil, primeiro, para uma menina de 13 anos entender o nome da profissão. E segundo, entender o que é isso, o que se faz com isso. Esse negócio de psicologia, Freud, sexo, né, que até hoje misturam e são extremamente equivocados com a abordagem dele. Mas eu lembro da pergunta, eu lembro muito aquela pergunta tão tradicional que eu acho que ainda fazem para as crianças. O que é que vocês querem ser quando vocês crescerem? Hoje todo mundo quer estar atrás da tela. Uhum. E eu sempre quis estar à frente de gente. E eu respondia para as minhas tias, para minha mãe. Quem me perguntava muito era meu avô, que é o meu lugar seguro até hoje, dois, né? Ele faleceu quando eu entrei na faculdade. E ele me perguntava sempre: ei, pequenininha, cheia do coração do vovô, o que você quer ser? Eu não sei, mas eu queria cuidar da cabeça das pessoas, elas não estão bem. E a gente está falando aí de 88... Anos 80. Anos 80. Até que eu namorei um rapaz e ele me apresentou a irmã dele numa tarde, que por um acaso é a professora Ilevi. Caraca! Eu falei que tem história. História se conecta. Tem história, hein? O Odin,
né? Porque a família toda é desse nome diferente, é um nome voltado para um... Eles têm um segmento ali, eu acho que da Grécia, eu não sei exatamente qual era a paixão da mãe deles, porque eu já não lembro, tá? Então, o Odin me apresentou a Elevi, e aí tinha um livro, assim, estava escrito Psicologia. Até ali eu não sabia o nome da carreira. Ali eu já tinha 15 aninhos. Uma menina. Uma criança, né, amor? O que uma criança de 15 anos, nos anos 90, sabia da vida? Opa, ouvia Nada. Cazuza, no máximo. Isso, fica quieta. Essa é a parte que a gente escuta sozinha em casa. E aí, ela olhou pra mim, ela é muito, muito sagaz no detalhe, né? E ela falou assim, você tá olhando pra onde? Eu falei, aquele livro verde ali é o quê? É psicologia. Eu falei, você é psicóloga? Ela, sou. Eu falei, você me empresta esse livro? E aí, gente, pelo amor de Deus, não parei nunca mais de ler. Nunca mais. É viciante o que a gente faz, né? Seja lá qual for a área, mas principalmente a nossa, que é da clínica, e a nossa, que também é do magistério. São duas áreas apaixonantes, porque são duas áreas que conectam com o ser humano. E lá fiz a Gama Filho. Eu fui monitora de muitas disciplinas, nunca tive a pretensão de ser professora universitária. Ao contrário, deixa-me falar ali de frente para não sei quantas pessoas, né? E eu me formei com 22 anos, né? E com a certeza que eu queria atender criança. Como assim? Lembra que você me perguntou antes? Ai, por que criança não? Já tem uma história. E eu fui atender criança. Quando eu me formei, aí eu acho que esse é o divisor da psicologia de 30 anos atrás para a psicologia de hoje. Hoje, quando você sai um pouco mais, eu ainda não estou satisfeita, tá? Mas você já sai um pouco mais direcionado. Porque você sabe da existência de outras abordagens e você sabe da existência de especializações. Para quem não sabe, que está assistindo aqui o podcast não é da área da psicologia, a abordagem são os segmentos teóricos que cada um segue. E são inúmeros aqui, tá? Então, assim, quando você escutar, André é psicanalista com formação em terapia do esquema. Então, são abordagens diferentes, mas que elas se unem lá na frente, tá? Então, você vai ouvir isso de outros psicólogos que passarem por aqui e por outros podcasts. Ou até quando você procurar o seu próprio psicólogo. Até aí, voltando. Na minha época, não. Na minha época da psicologia, não tinha isso. Você se formava, vai fazer o quê? Jura? Era assim? Era o que a vida... Era o que eu costumo perceber hoje. A gente não escolhe a nossa estrada. Não escolhe. A gente escolhe a carreira ou a gente é escolhido. Acho que essa é uma provocação que fica aqui. Uma conversa para um outro pôr do sol. Outro pôr do sol? Nós somos escolhidos ou é a gente que escolhe a vocação? Eu acho que eu fui escolhida de alguma forma. E quando eu vi... Tá, mas lá na infância, lá quando você tinha... O que você quer ser quando crescer? Você não dava sinais de algumas... Muitos, só que ninguém via, né? Mas ninguém vê. Ninguém vê. Só a criança que fica ali e os mais sábios... eu te incluo, porque você trabalha com esse público, vão enxergar. Ou pais muito sensíveis. Meu amor, aonde se encontra pais sensíveis nos anos 90, numa época que eu tinha que matar um leão todo dia? Você tem um leão atrás de você. Matar um leão, que é dele, né? Com certeza. Dos meninos. Dos meninos, vai cair tão bem com você. A cara dele, né? Não é, menina? E aí, é difícil. Hoje a gente já tem um pouquinho mais de acesso por a gente ter a chance de bastante informação. Então, eu segui a estrada. Eu segui os convites. Mas, Andréia, você concorda que ninguém escolhe uma especialização assim à toa? Não. Tem uma história pessoal por trás disso, né? Tem os sinais infantis, né? Eu chamo de sinais infantis, que são aqueles itens vocacionais. Então, por exemplo, vamos aqui nós três brincarmos rapidinho para alguém aqui em casa também brincar com a família. O que você lembra de você fazendo quando você era criança? Que você, tem que ser um negócio que fazia assim, nossa, eu adorava fazer aquilo. Para além de brincar, é óbvio, né? Toda criança ama brincar. Criança, quando não gosta de brincar, ela tá doente.
Tá, é verdade. Né? Sintomas já, né? Isso Sinais aí. e sintomas. Não brincou, não se movimentou. Não, tem alguma coisa Tem alguma errada. coisa Procure o errada. profissional. Mas vamos, o que eu gostava Ai, de você fazer... falava assim, ai, gente, eu vou fazer tal coisa hoje. Hoje é o dia de... Você vai rir. Não vou rir, não. Quer dizer, vou rir sim, já tô rindo. Agora não tem como não rir, né? Jogar bola de gude e também brincar com os gatos. Perfeito. Uma mãe hoje diria, nossa, ela poderia ser uma veterinária, certo? Sim. Mas está ali o cuidado. Ali já tem um item chamado cuidado. Isso é uma vocação. Cuidado, você acha que todo mundo sabe cuidar? Não. E você, Léo? Tô pensando aqui, né? Sempre me recorda, porque eu gosto muito de esporte, sempre gostei, né? Então Também. eu sempre pratico muito esporte, desde sempre. Aham. Mas pensando um pouco mais, aprofundando um pouco mais, né? Eu acho que eu tinha uma inquietude muito grande quando era criança de tentar entender as coisas mesmo. Eu lembro que quando eu ganhei É muito significativo isso. Quando eu ganhei... Não era Lego, né? Era aqueles negocinhos de pensar. Eu era uma criança muito... Corria muito, pulava muito, subia em árvore, fazia tudo. E Não aí, à toa que você hoje corre de moto. Eu corro de moto, subo Entendeu? montanha É e vou isso. por aí. E aí eu lembro que quando eu ganhei aquilo, assim, minha cabeça ficou, gente, eu preciso entender cada pecinha aqui. Aí eu ficava, tipo assim, horas sentado no tapete, montando as pecinhas e tentando entender, olhando dentro. Ok. E aí eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em tentar entender as coisas, como as coisas funcionam. Então, Sabe? E eu tem- já olharia você como um futuro arquiteto, engenheiro, mas não inviabiliza, Léo, a gente entender que você é um grande cientista. Pesquisador, né, das Isso. Porque ele quer juntar as pecinhas, ele quer entender o detalhe, ele quer aprofundar aquilo, então só um grande cientista faz isso. depois- Sistematizar. E depois disso, a inquietude começou a vir por tentar entender por que as pessoas faziam algumas coisas. Pronto, aí você foi refinando a sua Entendeu? vocação. Porque, assim, o ambiente que a gente é criado, ele acaba de condição natural, né? Pelos nossos pais e tudo mais. Algumas coisas podem, às vezes, ser um pouco reprimidas, um pouco ser mal compreendidas. E aí, esses pontos de, às vezes, incoerências, que nós somos seres humanos, a gente é incoerente em muitos pontos, O tempo né? inteiro. E eu Graças ficava- a Deus. Sim. Ambivalência bom, me né? faz. Ambivalência, exatamente. E eu ficava tentando Me constrói, entender, né? sabe? Olhando e tentando entender as coisas. E aí Uhum. começou a entender coisas, pessoas, ideias. Eu sempre tive essa curiosidade de entender ideias, assim, de coisas e pessoas. Não dessa maneira teórica, não, Sim, sabe? sim, até porque você era uma criança. Sim, e ficar olhando e falar... Só era uma curiosidade. Era uma Isso aí. curiosidade, né? Que acho que até hoje isso é importante, né? Sim, mas saindo da infância, indo para a adolescência, e a minha paixão da adolescência, na verdade, em análise, eu descobri que vem de um desejo de fazer alguma coisa que não fizeram comigo, sabe? Vem de um desejo, olha, eu falando para uma psicanalista fera, né? Olha o barulho da psicanalista. Eu gostaria de ser um adulto saudável que eu não tive para as pessoas que circularem, que passarem pelo meu caminho. Eu acho que é isso. Aí eu acrescentaria o item amor. Ah, que lindo, Você quer né? oferecer amor que você ganhou pouco. Sim, Você ganhou. Mas você ganhou, Uma você queria infância- mais, uma talvez. infância e uma adolescência dos anos 80, né? Que era A gente tem a extremamente mesma idade? violenta. 80, 90. Senhor. Vou fazer 47 anos e... Tá gata, tá Gata. gata. Ai, prof. Dorme no formal. Então, uma adolescência extremamente violenta e invalidante. Sim. Então, assim, minha mãe tá perdoada, tá, gente? Em terapia, na espiritualidade, ela é maravilhosa. Se não tivesse, você nem estaria falando. Ela é rede de Estaria apoio, chorando. uma avó incrível para as minhas filhas, enfim. Mas era uma... foi um período difícil dentro de uma personalidade inquieta, que Aham. sempre fui, Aham. né? Então, a rebelde, não tinha outro rótulo para mim, né? Esse é o rótulo padrão. Minha irmã super padrão e bonitinha, e meu irmão que tinha algumas questões de saúde, e eu ali no meio super rebelde, querendo entender o mundo e querendo dizer isso não é justo. Mas um brinde, a ovelha negra da família. Opa, obrigado. Nossa, Rita Lee, a gente chama você, tá? A ovelha negra da família, que são os excluídos, eles ressignificam muita coisa, né? Não é, menina? E quem tá no padrão tá dentro da caixinha e ele se debate exatamente como é que eu consigo ser saudável.
Né? Olha isso. Olha que interessante, a criança que não é saudável, ela vai se tornando um adulto saudável à medida que ela vai criando circunstâncias para tratar a sua criança adoecida e se tornar um adulto saudável. Sim. Então, é esse lugar que a gente está caminhando aqui, né? Então, dentro da trajetória que eu fiz, eu venho de 2 pais que saíram de Portugal, vieram de navio junto com os negros e os escravos para o Brasil anos 50, 60, anos 50, 60. Tem 2 meses que meu pai faleceu, que era o meu segundo lugar, segundo na ordem que eu estou falando, tá, gente? Meu lugar seguro é muito recente, ele sempre foi muito meu amigo, eu sou muito parecida com ele, né? Mas ele foi um cara que foi incentivando o que era diferente dessa ovelha negra que a gente está falando aqui, né? Então, quando eu falei para ele que eu ia fazer psicologia e a minha família toda, como eles não sabiam ler e escrever direito, eles mal fizeram o 1º grau, e meu pai se tornou um grande empresário da Baixada, sozinho, só com o sócio dele, com as mesmas condições, né? Numa época que dava para desbravar Queimados de Nova Iguaçu, né? Tinha muita terra, muita plantação aqui, e aí eles foram construindo a história deles. O meu pai dizia que a única coisa que ele podia me dar era estudo, porque ele sabia que ele tinha uma filha muito curiosa. Por que a gente se tornou psicólogo, né? Não é à toa, porque nós somos atravessados pelo inconsciente, apesar de estarmos num núcleo cultural que pode nos engessar, mas não dá para nos calar. Não dá. Não dá. Não tem como. Então, por mais que eu tivesse ali uma cultura familiar portuguesa que me dissesse que eu fui educada para ser do lar, a minha inquietude, o meu traço inconsciente dizia, não, vamos atrás ali para cuidar da cabeça das pessoas. E, paralelo a isso, que eu falei dos sinais infantis, eu amava escrever. E pasmem, muito recentemente, eu estou falando da época da pandemia, onde eu me mudei. Gente, Deus foi muito incrível para mim. Existe um negócio aí, um mundo paralelo, tá, gente? Que não acredita, dá outro nome que você quiser, eu chamo de Deus. Deus foi muito incrível para mim, porque eu sempre morei em Nova Iguaçu. Eu morava em Mesquita, na minha infância. Família muito, muito pobre, mas sobrevivíamos bem ali, não confortável, mas bem. E aí meu pai conseguiu começar a galgar a estrada dele e a gente veio para Nova Iguaçu. E o curioso é que quando eu cheguei em Nova Iguaçu, que eu vi um outro mundo, um outro universo, ali é que eu falei assim, agora que eu vou estudar mesmo. Opa, oportunidade, pelo amor de Deus, a né? oportunidade. Aí foi quando eu fui para o Iguaçuano, conheci o Fábio Bahia, né? Se você estiver me vendo, um beijo. Querido, você estudou com o André Lucena, depois a gente conversa. Né? Crush de muita gente. Dos anos 80 e 90. Isso aí é do passado, né? O passado tá no passado, é só uma lembrança. E um querido, muito educado, um homem sempre muito educado, um menino muito educado, né? É uma família que eu amo. E aí, essa castração, quando eu comecei a resgatar isso na pandemia, porque eu me mudei para Barra, porque sempre foi o meu sonho morar perto de praia, porque a minha criança brinca na areia. A minha criança... E a areia do mar. E eu tenho que mergulhar. Ela. Peraí, isso é certo. É a mesma geração. Né? Pô, a gata tem 47, eu tô com 51, é pertinho, amor. Né? Pena da gente não ter brincado junto, né? Não é? Poxa, André, mas enfim, vamos brincar agora. Que a gente ia dar um peteleco na sua mãe, de vez em quando. Mãe, desculpa aí, tá? Tá perdoada também. Super. E aí eu fui pra praia, né? Fui para mais perto da praia e eu comecei a desencaixotar coisas da infância que eu sempre guardei. Não sei por quê. A André acumuladora. Não, eu só guardava o que eu escrevia. E aí eu fiz uma coisa com isso que vai ficar pro finalzinho, tá? Ai, que lindo. Cenas do próximo capítulo. Se eu ouvir falar isso, só me inspira, assim, porque o meu livro veio disso. É isso aí. Por isso que eu te falei, tem um sinalzinho ali? Tem vários. Com 8 anos eu escrevi uma peça de teatro. Ah, pô. Eu escrevi, eu dirigi, eu dei os papéis, eu atuei, eu fiz o negócio todo. Amor, a gente tem que conversar. Tá? Pra depois, quando terminar aqui. Beleza. E aí, sabe quando que eu acessei isso na análise agora?
Fiquei muito feliz e fiquei muito triste. Olha quantos livrinhos já estariam por aí no mercado, né? Se eu tivesse descoberto... Você não ia escrever com a maturidade que você vai escrever André, hoje? que parada louca, né? Mas isso fica para depois mesmo, senão eu vou começar a chorar. Eu vou contar dele em outro podcast, só dele. Não, porque... a gente vai fazer a sua entrevista. Ai, meu Deus. Aí, já temos... Aqui, A gente vai fazer a sua entrevista, Já- como é lançar esse livro. já Como é que vai está- ser o título já dele? Já está pode, marcado. já pode dar um Gente, spoiler desse? É uma história linda. Bom, se eu chorar, vocês não se importam, né? A Caixa de Bel. Ai, que Caixa de Bel? é muito Bel. lindo. A Bel é uma menininha. Quer você? Então, ela... Psicólogo é uma Pera aí. porcaria, né? Inferno. Deixa eu pegar meu caderno Precisava aqui. fazer essa pergunta. Inferno, né? Oh, meu Deus. Mas, enfim. Não é uma autobiografia, mas ela tem muito de mim, sim, Claro. né? Ela constrói, junto com a terapeuta dela, uma caixinha com estratégias, recursos terapêuticos para que ela saiba o que fazer em momentos difíceis. Ai, que E aí incrível. ela aprende isso, né? Já que ela não teve essa chance em casa, né? Ela foi muito Vamos invalidada. fazer uma peça disso depois? Vai, Depois a Andréa. O tema de hoje é adulto saudável. Exato, mas a gente está acessando o que aqui? A minha pergunta é adulta saudável para sua adulta saudável. Beleza. A minha adulta saudável diz que eu vou lançar um livro a cada ano agora. Uau! 2025 é a Caixa de Bel. Então, ela passa por esse processo, né, de construir cartinhas e colocar dentro dessa caixa objetos de regulação emocional, né, que vem da DBT, que é minha nova Sim. paixão. Cada hora a gente se apaixona por uma coisa. Não tem graças a Deus, né? Graças a Deus. E a DBT, ela é uma abordagem muito eficaz para comportamento de risco. Sim. Eu tinha vários, Uhum. né? E aí, algumas coisas me salvaram. E, enfim, Esse livro você acha que vai ajudar a salvar outras crianças ou as mães dessas crianças? olha, é muita pretensão falar isso, mas eu gostaria também que ajudasse as mães, sabe? Que olhassem, assim... Então a gente tem que fazer a parte B, né? Para atingir o adulto. Sim, Para ele ficar saudável. né? E para entrar num processo de cura, né? Porque também acho muito leviano falar de cura, né? É processo, é construção. Eu prefiro sempre a palavra ressignificação. Sim. Acho que a gente não tem esse dom, nenhuma carreira tem. Nenhuma, imagina. Nem o médico, quando tem a pretensão de Não, curar a não. gente fisicamente, não é ele que cura, ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Então, que sejamos instrumentos bons, Isso aí. né? Para vidas que vale a pena ser vivida, que é o Quando lema vai ser da lançado DBT. pra gente voltar aqui pra fazer a sua entrevista? Qual é o mês? A gente Já quer sa- saber datas, Dani, né, Léo? Dani, já sabemos quem vai ser Para, entrevistada Leonardo. e quem vai estar Tô aqui junto. nervosa. Ai, É que isso. vem com o maior prazer. Eu vou perturbar o juízo dela na Nossa, não entrevista. tem problema. Mas por que você escreveu isso aqui mesmo? Porque eu vou ter que ler o livro antes, Eu né? vou adorar, mas E o tô pré-lançamento, nervosa. mas assim, a gente tem uma data. Vamos fazer um pré-lançamento. Ok, a gente aqui tá no falando de Rio. março já, né? Não, talvez... Olha eu, super nervosa já. Abril, maio, porque a intenção é lançar em Gramado, num congresso da infância e adolescência, o Concriarte, que é uma paixão para mim também, é o maior da América Latina, das terapias cognitivas, adoro falar isso, da infância e adolescência. Não é o Weiner. É o... Qual é? Lá é baseado na terapia do esquema, Sim, o Weiner, né? sim, sim. O Concriarte é de terapias cognitivas. Ah, ok. E continua sendo o maior da América Latina para a infância e Eles se adolescência. atravessam, Né? eles se atravessam. E é lindíssimo. Eu fiz uma apresentação ano passado, fiz também em 2023 e eu frequento desde 2017, sei lá. É um povo que eu amo, acompanho, Nossa, estudo. 8 anos. Você tá apaixonada, hein? Tá Tô durando bem. essa paixão, hein? Isso é um amor, né? Minhas Já paixões- virou. Já virou É, amor. porque paixão a gente aprendeu no curso que dura ali um ano e meio, teoricamente, né? Sim. Na verdade, a minha história com o INTCC, quando você vai estudar infância e adolescência, você entra em contato com a tua, né? Pelo E aí- amor de Deus, e né? aí deu Precisa. ruim, parceira. Ou deu bom, Não, né? deu bom. Tá sendo até livro. Elaine Chagas me revirou do avesso. Eu descobri que meu avesso era o meu lado certo. Eu sou muito fã dela. Marina Guzmão, Renato Caminha, Carmen Beatriz. Toda essa turma me ajudou muito, assim, nessa construção, né? Abriu um portal para mim. Falei, isso aqui tem
isso aqui tem cura. Sai Sim. desse lugar de vítima que sofreu na infância e faz alguma coisa com isso. Tem outras crianças e outros adolescentes sofrendo e você vai ficar nessa de que, caramba, eu tô bloqueada porque eu não fui validada. Peraí, né? Eu acho Sai que de- aí é o tema da gente. Eu acho que a gente vai se tornando um adulto saudável e a gente vai aqui caminhar para entender como é que é isso, para poder fazer o que você fez. Você validou sua criança. Então foi a Validei. sua adulta que validou sua criança. É interessante vocês falarem, né? Observar que a gente vai de encontro a inquietudes ou a situações que talvez, assim, toleram a gente, né? Isso aí. Quando eu Total, penso, quando eu penso tipo assim, na área acadêmica em si, Sim. né? Eu lembro muito sobre como era difícil para mim ser compreendido na situação de eu não conseguir, eu tenho pode parecer meio ambivalente, né? Eu trabalhar em órgãos em que a hierarquia sempre estive, Poder né? e autoridade. A poder e autoridade estiveram sempre presentes na estrutura, mas eu ter questões com autoridades. E aí não é com autoridade a nível de hierarquia, é Sim. com atitudes autoritárias. Sim. Então não é autoridade. Não é autoridade. É autoritarismo. autoritarismo. Isso. Autoritarismo, né? E aí quando me percebo assim, falo, cara, por que eu preciso fazer porque você tá dizendo? Assim, tipo assim, não, mas é porque eu tô falando. Assim, tá, mas o que te valida? E aí, na minha infância, né, no momento em que eu tava vivendo, era uma questão muito de, assim, porque estamos falando. Porque somos autoridade. Falei, ok. Eu mando, você obedece. Ih, nossa, Isso, saiu daí. Eu sou, eu sou Como é que adulta era e você aquela outra frase que a gente também ouvia? Era... Porque você é criança e porque eu sou adulto. Eu sou adulto e Isso, você é criança, eu sou isso. grande e você é pequeno, eu Isso, sei você não sabe. isso Matilde, aí. né, gente? Daquele Isso aí, filme. isso aí. Matilda ou Matilde? Matilda. que é Matilda. É. São essas frases, né? Sim, sim. E quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui Sim. sou eu. Quando você estiver na sua casa, eu escutava você... uma coisa que, às vezes, eu escuto na clínica hoje, assim, como é que é? Você não tem vergonha, não? E eu lembro de muito pequena pensar assim, eu deveria Não. ter vergonha disso? Ah, legal. Por que eu deveria... Por isso que o seu avesso é a sua parte mais Pois interessante. eu tô amando meu avesso. Você podia escrever olha. um livro assim com esse título. Qual? O avesso é a minha parte mais interessante. Gente, tá bom. Anota aí, não precisa anotar não, tá gravado. Rouba ideia não, foi minha, hein? Tô dando pra avesso ela. é a minha parte mais interessante. Obrigada, Elaine. Elaine Chagas, uma professora querida, né? Vocês vão atravessando a vida da A gente. gente vai aqui se atravessar, então só a gente vai seguindo a linha de pensamento. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, vou fazer o quê? E aí eu recebi um convite. Eu fiz estágio em uma instituição que... Meu Deus, Léo. Na Polícia Militar. E eu sempre odiei autoritarismo. Vai entender, né, gente? Léo, a gente, enfim, né, vai entender Sim. o caminho inconsciente que, assim, não adianta, seja qual for a abordagem, a gente é atravessado por um invisível. O invisível é inconsciente. A gente não enxerga, a gente sente, a gente intui, cada um dá um nome. E aí eu fiz estágio na polícia, lá eu conheci uma professora com um pouco mais de intimidade, que também foi minha professora na universidade, ela me convidou para fazer estágio, eu já estava ali no meu último ano da faculdade, fazer estágio para atender idosos. Aí eu pensei, eu quero atender criança. Que loucura é essa? Aí eu né? falava, papai do céu, tá de sacanagem. Como assim? E aí eu, na clínica, no consultório, eu comecei a atender criança, mas eu tive um episódio de violência, onde eu recebi uma criança completamente machucada, rolou conselho tutelar, enfim, né? Denúncia. Eu segui o padrão que tinha que seguir já no meu primeiro ano, e ali eu descobri, o meu inconsciente já tinha dado sinal há muito tempo, porque eu não recebi o convite para cuidar de idoso à toa. Ali eu descobri que criança foi feita para brincar comigo, não para eu cuidar. É para eu brincar. Mas brincar não é cuidar? Vocês entenderam, eu tô falando da clínica. Na clínica a gente cuida. Sim. Cuida da dor, da ferida. E quando a ferida física me atravessou, aquela criança toda queimada de ponta de cigarro, aquilo não bateu muito mal. Então, e aí eu falei assim, ali eu já fazia terapia, eu comecei a fazer terapia com 14 anos de idade, minha mesada era para terapia, um monte de gente ganha mesada para comprar bala, né? Eu ia para terapia escondida. Certíssimo. Ai, mãe, me perdoa se você assistir, mas eu ia escondida. Porque eu já sabia que eu era diferente, tinha algo diferente em mim, a minha inquietude, que é a nossa inquietude, da curiosidade, né? E aí eu falei, bom,
tô aqui fazendo estágio, me formei agora, passou um ano, a pessoa me convidou para trabalhar na clínica. Gente, muita fofura. Mas tem aqui pacientes com Alzheimer, o que é isso? Não entendo nada. Numa época que, gente, ninguém falava. Ninguém falava, tinha estigma, né? Não, ninguém falava de demência, né? Uhum. Que não é só o Alzheimer, existem várias demências. Sim. E aí, pesquisa. Pesquisa como? Não tem Google? Como é que pesquisa? Se eu não posso pegar esse instrumento fascinante, usa a seu favor, criatura, tá? Fica doente, não. Passa pô. vergonha, não, filho. Vai. E aí, eu falei, meu Deus, onde eu vou pesquisar isso? Ai, já sei, fulano. Aí eu fui num neurologista. Eu falei assim, como é que cuidava de demenciados, né? Alzheimer e outras demências. Eu falei assim, como é que eu faço para entender esse rolê aqui? Começo por onde? Aí ele falou assim, olhou para trás, ele tinha uma biblioteca imensa na casa dele. Eu fiz muita amizade quando eu me tornei professora universitária, já lá em 90 e pouco, com muitos professores da medicina. E aí, muito mais com o pessoal da psicologia. A sala de professores é um negócio complicado, né? Muita vaidade. Eu posso falar que eu já tô fora da sala de professores, eu tô nem aí. Tá livre. Eu tô livre. Ai, Quer dizer, vai. eu sempre fui, eu falava mesmo, o povo não gostava. É muita fofoca, Conversava pra com os quê? alunos e não com os Eu conversava com os alunos, eu parava no corredor pra tomar café. sabe que eu percebia isso e eu achava genial. Tinha a galerinha, né, que ia lá pra sala dos professores Isso. juntos e toda aquela... E tinha uma galera legal ali. E tinha, né? Tem professores muito tem queridos, adultos né? saudáveis. Tem adultos saudáveis, tem sim. Mas tinha você no meio da gente. Eu ia, porque eu sabia que ali era o futuro. Ali era o futuro. Eu sempre estive muito à frente do tempo. Você vê, eu tô falando de 1996, eu falando de Alzheimer, Olha isso. né? E aí, depois eu vou falar do EAD, que você citou aqui antes da gente O começar. seu TCC foi sobre Alzheimer, Alzheimer. né? Foi? Olha quem... Ô, Léo, também isso? Uau, que maneiro. E aí Eu adoro os idosos. ele falou assim, olha, leva esse livro e estuda. E aí, eu como professora, eu tenho o hábito de, antes de ler um livro, eu vou olhar a referência biográfica. Eu quero saber aonde aquele livro bebeu, né? Em Qual que fonte, Isso. E aí ele tinha várias referências da UF, Universidade Federal Fluminense. Aí, um dia eu saí do trabalho, partiu o UF. Foi embora para o... Não, na verdade, eu cheguei atrasada no trabalho. A pessoa... enfim... Faltei o trabalho. Agora eu falei. E fui para a UF. E aí eu cheguei lá na coordenação da medicina e falei assim, queria fazer uma especialização aqui para cuidar de idoso. Onde tem? A doutora Vilma Câmara. Desculpa, senhor. É uma autoridade aqui, mas eu não a conheço. Te apresento. Quem é a senhora? Eu sou a professora da universidade tal. Mas a senhora quer dar aula aqui? Eu falei, meu Deus, não. Eu quero ser aluna. Não sei nada de demência. E aí fui apresentada a ela, cheguei a trabalhar com ela. Que legal. Depois, Nossa, que incrível. fiz a formação, foi a minha primeira pós-graduação que eu fiz em geriatria e gerontologia interdisciplinar na UF. Trabalhei com idoso durante 10 anos e ali eu entendi que a minha paixão era adulto e idoso. Tem nada a ver com criança. Aí é aquela pergunta que eu fiz antes aqui pra gente. É a estrada que escolhe a gente ou é a gente que escolhe a estrada? Pois é. Deixa eu fazer um porém sobre Por essa palavra que favor. ela falou, né? Que a gente fala sobre pessoas que a gente acredita que atravessam a nossa vida, né? Será que as pessoas atravessam a nossa vida? Ou assim, essa nossa inquietação nos leva a ela, por exemplo? Várias pessoas passaram pela minha vida acadêmica que, sim, fizeram muita diferença, né? André é uma delas, e posso citar várias, Luciana, Sim. mas duas pessoas que eu me lembrei aqui especificamente que são marcos importantes, assim, em nível de desenvolvimento intelectual mesmo nosso, de mundo, né? Por exemplo, Fernanda, que Sim. Fernanda, que, tipo assim, que também trabalhava Fernanda Gonçalves. Fernanda Gonçalves. Perfeito. Que também trabalha Temos que trazê-la aqui, tá? Sim, ela vamos tem um trazer, temos trabalho lindíssimo, né? temos Nossa. projetos aí. Ai, que legal. E Fernanda, que também era da área da segurança privada no começo da Isso. formação, né? E aí que trazia, que dava conta daquela minha inquietude, tipo assim, da excesso da rigidez. Era alguém que estava na estrutura, porém, o olhar não era... o olhar nem o discurso era autoritário. Não era de cima para baixo. Não era de cima para baixo. E isso era sempre uma inquietação, né? Sim. Do sentido... E outra pessoa também, Lia Aham. amada. Lia Aham. maravilhosa. Um beijo, Sim. Fernanda e Lia, né? Tempo que eu não falo com Lia. E aí, que era Lia, psicóloga da Marinha, Sim. né?
que trabalhava na área social. E, inclusive, fiz um projeto de iniciação científica com Lia, né? Sobre violência contra a criança, adolescência, no conselho e tudo mais. E aí foi assim, eu percebi que dentro de áreas assim, mais rígidas, né? Existem pessoas que conseguem pensar, né, de maneira crítica. Perfeito. E aí é como se eu tivesse encontrado um lugar, né? Tipo assim, ok, essas pessoas me compreendem. Assim, eu olho esse mundo e falo, nossa, esse é um mundo que eu gostaria de estar perto. Que é participar de um lugar que é estruturado, mas criticá-lo, olhá-lo de maneira crítica. Aí eu trago Freud, que é o processo da identificação pela via do inconsciente. Por que você atraiu essas pessoas? A gente atrai, a gente é atraído. Nós somos um imã, nós somos feitos de energia, a gente é feito de água, né? E aí, se a gente sair da nossa área, a gente está falando de física quântica. Então, sobre o olhar da física quântica, por exemplo, a gente atraiu e foi atraído. Então, você atraiu essas pessoas que contribuíram e te escutaram, e você também atravessou essas pessoas, também foi atraído para elas. Então, essa pergunta, para mim, é uma das perguntas mais ambivalentes que tem no universo. Nós escolhemos a nossa estrada ou a estrada que escolhe a gente? Eu acho que tem contribuição dos dois lados. As duas coisas, né? Porque a gente sai muito com muitas certezas. E acabei de assistir um filme chamado Conclave, né, que é sobre a nova escolha do Papa, maravilhoso, e tem um item que fala sobre isso. A maior ignorância do ser humano é a certeza. É o contrário, a gente não tem que ter certeza de nada. A gente tem que entender se dá para tentar por aqui, que foi o que eu falei antes. Deixa eu ver como é que é pela via de atender a criança, né? Não é? Mas eu, na minha ignorância dos 22 anos de idade, né? Naquelas coisas de ter a certeza de que é isso. Imagina, certeza com 22 anos de idade, né? Hoje eu tenho mais dúvida do que nunca com 51. Que maravilhosa. Retorna ao Léo de 22 anos de idade, sendo músico, não querendo nada com psicologia, com área, com nada. E aí tu pensa, nossa, como é que é isso, né? Tipo... Isso já me atraiu aí, mais um item. Ó, ela escreveu, a gente vai roteirizar para tornar uma peça e você vai colocar a trilha sonora da peça. Tá feito aqui o teu livro. Aqui, gente, uma equipe de arte, mais do que de psicologia. Mas eu acho que a psicologia, ela tem um viés artístico, claro, né? Com certeza. E aí tem muita gente na nossa área que estuda isso, né? Tem um grupo na PUC que estuda sobre isso. O próprio Concriarte fala disso. Isso aí. Sempre está envolvido. Como é que a gente afasta a arte da subjetividade? Impossível. Não tem como. Se a arte é a expressão, essa própria Mas expressão, lembra que quando né? essa criança está pintando e pinta a parede, a mãe vai lá e castra. Tira a mão daí. Por que ela já não pinta uma parede exatamente? Falar, aqui você pode rabiscar. Eu fiz isso em casa. Ah, tá vendo? E assim, é muito legal a gente estar falando sobre isso, né? E o pessoal que está assistindo entender, não dá para falar sobre vida adulta sem falar sobre quem é esse adulto. E quem é esse adulto é um produto, é uma construção dessa vivência. Isso é uma construção, e não só da vivência como objeto, né? Mas das nossas experiências dentro da vivência. Você poderia viver a mesma coisa que eu e com certeza seria uma pessoa totalmente diferente. Então é como eu percebo a minha vivência associado a quem eu sou, que vai afetando esse indivíduo, esse adulto saudável, né? Isso. Sim. E aí, a partir disso, assim, o que eu faço com isso? Quais são as escolhas que eu vou fazer, quem eu de fato escuto, como é que eu sou atravessado pelos meus comportamentos tóxicos comigo mesma. E aí eu tenho que me vigiar o tempo inteiro e nada substitui para mim você estar inclinado e mergulhado no seu próprio processo analítico, terapêutico, para que você entenda se você está sendo tóxico ou não. Porque quando a gente fala de toxicidade hoje, que é uma palavra que está na moda, né? E sempre existiu, você nunca fala da toxicidade que você promove, né, em si mesmo. Você fala da toxicidade que você promove pro outro, ou o outro, coitado de mim, tadinho de mim, né? Nossa, eu sou a vítima desse rolê, né? Só que ninguém fala da toxicidade. É raro a gente encontrar alguém que fala assim, nossa, eu fiz um negócio comigo, pelo amor de Deus, horroroso, né? E isso é que vai moldando essa crítica com a gente, moldando esse adulto saudável. Eu tô no caminho certo, né? Imagina, eu começo a atender idoso e eu sempre tive essa preocupação, Léo, de falar assim, é esse meu caminho, é isso? É disso que eu estou falando, eu estou no caminho certo ou eu estou infeliz? Porque quando a gente vigia isso, você está muito perto de dar certo. E o que é dar certo? É ter a certeza que você vai levantar amanhã e falar assim, caraca, amanhã sexta-feira eu vou lá no podcast, vou encontrar aquelas crianças lindas, que é tudo adultos agora, espero que estejam saudáveis, pelo amor...
né? Porque é uma alegria estar aqui, porque eu amo o que eu faço. Agora, se eu tivesse feito uma escolha equivocada, e se não fosse psicologia? Entende? Então, a gente todo dia é feito de uma escolha que você tem que ter muita... e aí volta para a palavra equivocada. Certeza, não é certeza. Você tem que estar congruente. E aí a gente volta para... Eu amo fazer isso. Desde que eu era... Na época que não tinha Google, né? Quando eu pesquisava uma palavra que vinha num livro de psicologia, uma palavra idiosincrasia, eu falei, meu Deus, que é isso? Que diabo é isso? 17 anos de idade, que diabo é isso? É outra língua? Eu sempre peguei o dicionário. E aí, sempre. E aí eu ia lá no dicionário, olhava a definição, como hoje. Vai lá no dicionário hoje, pega lá, saudável. Vai ter uma definição hoje mais ampla. Ele está envolvendo saúde física, saúde mental, saúde psicológica, que são coisas diferentes. Saúde religiosa e espiritual. Espiritual, que não tem a ver com religião em si, né? Essa é a definição que está lá. Até da OMS, né? Sobre conceito de saúde, não tem a ver? Tem. Esse conceito amplo vem do dicionário. Físico, mental, espiritual e social. E aí, você está congruente em cada item desse? Se um item dá um trabalho danado... Poxa, gente. Né? Lembro muito das primeiras aulas do período, quando eu começo com o pessoal do estágio, sou supervisor de estágio, né? Então, muitas turmas de estágio. E aí, a primeira coisa é, o que a gente precisa fazer para cuidar do outro? Eu falo assim, para tudo aí, falo até com o Dani. O que houve? Não, o que a gente faz lá? Não, a gente vai ser supervisor porque a gente vai fazer, a pessoa vai lá buscar terapia. Eu assim, você sabe o que é terapia? Aí falou assim, não, a gente ajudar as pessoas. Não, o que é a terapia? Não, a terapia... Não, a palavra terapia. Não sabem. Não, a palavra terapia abre aí, dicionário. Etimologia da palavra. Isso aí. Por quê? Porque ela não é uma palavra nossa. Não. Né? Ela é uma palavra que por si só tem um significado. Se tu pensar em atender sem antes estar conectado com a primeira coisa... Que vai ser a sua função central? Que vai ser a sua função. Então, se você não sabe o que é terapia em si como palavra, você também não vai saber qual é a tua função. Não, isso aí. E vai ser impossível. Assim, vai ser muito difícil você conseguir fazer... Você fazer, né, terapia, você atender alguém sem que você saber por que você está ali. Né? E aí, vou pro segundo passo. Também é impossível, muito difícil para um adulto estar saudável, estar conectado com escolhas, se ele não está conectado com o significado daquilo para ele, né? Com o individual, com o subjetivo. Sim, e aí tu me falou dessa palavra, eu falei, nossa, é exatamente assim que eu penso, que é tipo, vamos pensar de escolhas, qual é a escolha certa? Eu falei assim, mas certo para quem? Certo para quê? Não, certo pro... A pergunta é, mas por que você faz isso? Eu faço porque eu mudo, assim, tá, então para que você faz isso? Assim, pra quê? Inferno, né? Tipo... Cria tua, aí, ó. Não, porque ele já era questionador lá na infância. Foi. Ele que entregou aqui. Sempre foi. E aí, tipo, o porquê, você vai ter uma resposta muito lógica, porque a sociedade já te explicou. Isso aí. A tua profissão é uma função social, então você consegue justificar. Mas o pra quê, você vai ter que começar a acessar. Isso. Porque a pessoa ainda não tá... E aí, como é que eu acesso se eu não sei se eu sou congruente comigo na saúde? E aí, o que é uma saúde física congruente? Né? Porque as pessoas dizem, ir pra academia, ir pra não sei aonde, fazer... Calma aí. Primeiro, calma aí, volta lá de novo. Você gosta de malhar? Não. Então, experimenta um yoga. Tem outras formas de cuidar a palavra, na verdade, quando a gente fala de o que é saudável, experimente. Porque aquilo que funciona pro Léo, pra Dani, não funciona pra mim. Né? E a gente ainda tem um outro item. Vocês sabem disso. A gente muda. Menina, de tempo em tempo, abre um portal diferente. Isso aí. E aí tudo que eu acreditava muito, falava, não acho mais nada disso, né? A gente conversou sobre isso. Que são aqueles nossos, que a minha área chama de insight. Meu Deus. E que maravilha, Como é que eu gostava disso, agora eu não gosto mais, né? E aí chega lá teu paciente e fala assim, eu tô muito confuso. Que delícia. Que delícia. Que bom que ele tá confuso. Você tá aberto a tá saber, abrindo né? aí um portal novo, exatamente, né? Ele tá ali se modificando novamente. Sim. E aí, se eu fizer eu odeio fazer isso. Odeio comparação. Odeio.
porque limita. Mas se eu fizer ali um comparativo de tempo, anos 80, 90 para os dias de hoje, as coisas estão muito mais rápidas. Não é só uma coisa sentida, né? O tempo está passando rápido, né? Não é uma coisa só sensorial. Você percebe isso nas nossas próprias atividades. Sim. E aí você fala assim, meu Deus, eu não tenho tempo para fazer isso, ir lá na academia ou ir para a rua porque eu não tenho dinheiro. E aí fala assim, quais são os desafios? São vários. Mas você está focado em você? Não. É o que você está falando antes, Léo. Por isso que quando a gente fala sobre adulto saudável, a gente tem que se remeter de novo lá atrás. Ah, que coisa de psicanalista. Não. É uma questão da psicologia do desenvolvimento. Não à toa que a gente tem 1, 2, 3, 4 adultos saudáveis, né? Adulto, a gente tem idoso. Acrescentaram no currículo da psicologia a velhice, a terceira idade, agora a quarta idade. Quarta. E eu não estudava isso. Eu não estudei isso. Eu só tive psicologia 1, que foi criança e adolescente, e adulto. E o resto? Ah, velho, morreu, né? Sim. Não serve mais pra nada, né? Pra quê? Tá em casa. Não produz mais pra gente. Que né? tristeza. Isso, não produz. Não produz mais aqui pra nossa indústria vital. Né? E aí a gente vai entendendo o caminhar para saber se ele é congruente. Eu estou falando da minha carreira como uma referência aqui, porque foi um pedido deles, e óbvio, eu tenho que me apresentar também automaticamente, mas pensa na sua própria carreira, pensa na sua vida. Eu estou congruente aqui? Faz sentido? Tá ruim? Se tá ruim, como é que eu posso modificar? Não consigo sozinho, porque dificilmente a gente consegue sozinho, tá? Peça ajuda, e não necessariamente a um profissional. Eu sempre preferi. Mas peça ajuda a alguém que você se sinta confortável. Alguém que você confie, né? Isso, para você conversar e não é diminuir sua angústia, é dividir ela e entender que caminho eu posso adotar. Né? Como o próprio projeto de vocês, que a gente depois vai fofocar aqui, eu vou tentar trazer algumas ideias para vocês depois discutirem. Isso aqui é interessante, isso aqui não serve pra gente. Porque a gente é feito do social. Eu preciso de você pra gente funcionar. Esse compartilhar que faz a roda girar. Eu não vivo sem isso. Não funciona. Né? E assim, a nossa área, ela é tão isolada, né? Eu tô falando da clínica. Mas, assim, cada um dentro dos seus consultórios. E isso me deixa um pouco triste, sabe? Quando eu penso que da minha turma, por exemplo, eu só tenho, sei lá, 3 amigos juntos ali, caminhando junto. E aí, o que você está fazendo? Olha, o que você pensa disso aqui? Vamos estudar um caso? 3 é pouco, né? Então, assim, quem sabe bem. A gente não muda isso, né? Pois é. Esse sempre foi o meu desejo, mas uma andorinha só não faz verão. Não faz. E isso é muito claro para mim, sabe? Que pena, que eu acho uma pena. Mas a gente constrói, você é muito nova, ele também, eu também. A gente tem pelo menos aí mais 20 anos. Vocês falando de palavra, eu lembrei de uma palavrinha muito simples que fez muita diferença e me trouxe muitos insights, né? Motivação, motivo para agir. E aí volta na congruência, né? Isso aí. Será que minhas escolhas estão coerentes com a vida que eu quero levar? Isso. E aí quando você olha para a própria vida, peraí, que bagunça é essa aqui? Não, mas tem a ver com as minhas escolhas. E aí, adulto saudável faz escolhas mais saudáveis. E você falou uma coisa que eu adoro, essa palavra. Eu amo essa palavra, porque a bagunça, ela tem um estigma. Sim, Nossa, a Dani tá meio bagunçada, né? A gente falou do teu cabelo, né? Que é a filha da Dani. Pô, tio Léo, pentei esse cabelo, né? E eu cheguei aí, Nelly, tá vendo? E aí eu cheguei aqui, né, ó. Falei isso pra ele, tá? Fica chateada comigo, não, porque eu olhei pra ele e falei assim, nossa, ele tá lindo com esse cabelo, né? Então, isso também faz parte do que a gente tá conversando aqui. O que faz sentido pra um não faz sentido pro outro. Mas faz sentido pra você? Seu cabelo, assim, daquele vento da moto, faz sentido pra você? Então não importa o outro. Eu fico vendo, a Dani sabe que eu funciono muito com imagem, né? E aí a minha cabeça pensa, né? Do tipo, caminho. A gente tá falando de caminhos, nós estamos falando de como o adulto saudável se conecta com os caminhos que ele deseja. E aí tu imagina uma mesa cheia de bússolas, assim, sabe? Isso! E aí a pessoa tá olhando e fala, qual o caminho que eu vou seguir? Só que tem uma coisa importante, a gente tá falando de um processo que se você olhar para dentro, tem a tua. E aí, quando é que a gente se conecta? Quando você compreende, na minha visão, né? Quando você, por exemplo, eu e Dani, a gente tem caminhos diferentes, né? Nível profissional, de vida e tudo mais. Mas como é que a gente tem uma conexão tão grande? Porque eu estou vendo a minha bússola e compartilho o que ela está vendo a dela. Mas se eu te perguntar... quando tem um processo, quando eu consigo entender que a minha bússola é algo que assim, que me guia.
Tudo bem, eu concordo, mas assim, eu vou pegar minha bússola aqui, você pega a sua, tá? Pega a sua também. Como é que pega a você sua tá- também. Como é que vocês fazem isso Qual é a aqui, certeza que você tem que esse caminho aqui, o meu, eu tô no caminho certo? Não tem certo, né? Então, a bússola é só um pequeno direcionamento até para eu confrontar a minha própria bússola. Eu quero esse caminho ou não? Só que eu volto com aquela pergunta velha. Eu que vou olhar para a bússola que vai olhar para mim? Aí eu vou pensando mais teoricamente, né? Que eu não consigo avançar disso, né? A bússola aponta para o norte magnético, Isso. né? Que entra na motivação, motivar a sua ação. O teu norte, ele não é um lugar fixo. Não. Ele é onde aquilo tá te atraindo. Gente, pensar Ele- Naquele dialeticamente. momento. exatamente. Naquele momento. Que eu Naquele momento. tenho... Você escolheu psicologia com quantos anos? Gente, eu não escolhi psicologia. Entendeu? Quando eu Olha olhei que um- louco já. Quando eu olhei, eu tava lá, né? Não, eu olhei, tava- Quando eu olhei, eu tava na aula da Andréia. Quando eu olhei, eu tava na aula, depois do quinto período, eu falei, olha, esse negócio talvez Legal. seja legal. Né? Mas você tava tocando sua guitarra. Eu Não tava tinha tocando, tava caderno. tocando meu contrabaixo. Eu sei. Excelente. Peraí, Sabe Só aquela pergunta que eu fiz pra ele? Cadê teu caderno? Peraí, vocês não, pô. deixar claro a minha... Alunos, leve os cadernos. Leve os porque cadernos. o professor Leonardo é outra pessoa. O aluno era outra parada. E eu, cara, professor, foi mal. Mas assim... Não, eu incentivo, Uma eu incentivo capacidade. práticas que, tipo Escrever assim, aqui? cada um aprende, eu aprendo desse jeito. É a tua bússola. Levar caderno pra mim era ter que me tirar a minha atenção pra escrever e perder a atenção de ouvir. E aí elas sabem, né? Eu sentava... Pega isso e abstrai agora. É. Você acha que você sabe se ouvir? Hoje consigo me concentrar muito mais no que eu assim, nessa voz. Tá. E quantos anos você tem? 38. Com quantos anos você acha que você aprendeu a se ouvir? Não há pouco tempo. Não tem tanto Isso. tempo. Aí você imagina nós quando a gente escolheu a psicologia. A gente escolheu a psicologia? Será? Você entende a pergunta? Aham, E aí dialética. vamos avançar para vocês entenderem que não tem uma resposta. Não tem. Não tem. E esse é o fascinante. Aí você imagina, eu tô lá, fiquei 10 anos, a dona da clínica faleceu, a clínica sucumbiu, porque ela era apaixonada pela clínica, não tinha ninguém ali para tocar a empresa, né? Fiquei desempregada. Eu tinha o consultório, mas eu falo essa coisa de início de carreira, né? Você precisar de alguma coisa fixa, né? Isso. E aí meu Deus, e agora? Eu já dava aula. E aí eu falei assim, bom, vou ampliar a universidade. Aí eu comecei a receber outros convites. Mas lembra que eu falei, eu, professora universitária, a bússola. E aí eu consultava. Se consultem sempre, independente da idade. Cara, é isso mesmo. Vou ter que ampliar a minha hora na faculdade. Tá, ou a clínica. Encher a agenda, Ai, né? gente, o que eu faço? Vou perguntar para uma pessoa mais velha, que eu falei aqui, né? Aí fui. Aí a pessoa vem com a resposta clássica. Ué, você tem que seguir seu coração, não aguento isso. Você tem que seguir seu coração, que é o raio da bússola. É o raio da bússola. Falei, mas a minha bússola quebrou nesse momento. quebrada. Eu tô em crise. Sim. Que a bússola, quando quebra, é a nossa É a primeira crise, crise né? ali, né? Olha o momento que ela fala isso. E aí, o que Olha o momento acontece? que ela fala isso. Ei, Jesus. Isso aí também conversa por do pôr do sol, né? E aí eu falei, bom, calma, um pouquinho de paciência, porque eu vou entender os convites. Aí os convites só vieram convites de universidade. Falei, tá bom, então vamos abraçar a universidade um pouquinho mais sério. Até que eu recebi o convite do Exército. A senhora gostaria... Meu Deus do céu. A gente está conversando de autoridade e autoritarismo, né? Falei assim, a senhora quer dar aula aqui no Exército? Eu falei, meu Deus, eu dei aula lá na polícia, né? Fiz estágio na polícia. Que curioso, né? Nunca soube disso, eu não sabia dessa história. E aí, é que é Curioso. difícil me expor. Sim. Eu só falo quando... Eu nunca fui de falar nada. Eu acho que eu só abro a boca quando a pessoa tem interesse em me perguntar. E aqui é um espaço para isso. Porque, do contrário, eu não tenho a menor vontade de contar a minha história. A história é minha. Fui dormir 2 horas da manhã. Eu tava querendo ver a André já há muito tempo. Eu falei, gente, como é que esse lugar chega? Que dia que chega, Andréia, aqui, né? Mas a gente tá muito interessado em te ouvir. Continua, vai. Obrigada. Vou voltar. Você repetir a Vé da Van. Por favor, né? Você é para. muito fofa, né? Vai, continua. E aí, eu falei, bom, já que eu estou sendo convidada para o ensino superior, lembra que eu estou à frente do tempo.
Eu sempre fui assim, a inquieta. Desde lá da... Aí eu fiz um curso, sempre fui de fazer, todo ano eu faço um curso solto. Um curso, de quê? Qualquer coisa. Só para sentir o cheirinho do que tem aí na área, né? Mesmo que no final do curso eu diga, meu Deus, perdi meu tempo. Não perdi. Porque nunca é perdido, né? Nunca, de forma jamais. alguma. Ao contrário. Eu falei assim, nossa, não tem nada a ver comigo. Que interessante que as pessoas fazem. Mas não me tocou, mas é um caminho interessante. E lá na frente tem um insight do curso, né? Vou chegar aí. Muito louco isso. É isso aí. Aí no curso eu conheci um professor. Olha os professores nos atravessando. Olha eles aí. Sim. Eu sou apaixonada por professores. E esse professor era americano, estava aqui a convite. E aí ele começou a falar de EAD. Eu falei, opa, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá rolando. E aí eu tô falando de 2003. Falei, vou fazer pós-graduação. Vai lá, vou eu. Aí fui fazer a pós-graduação. Na época, a melhor referência, hoje a melhor referência em EAD é gratuita, inclusive quem tiver interesse em fazer pós-graduação em EAD, é a UF, de novo. Eu fui fazer na referência da época que era o Senac. Fiz, me formei, aí eu comecei a receber convites na universidade para tocar projetos de EAD. Que toco até hoje, muita coisa ali nos bastidores. Hoje eu estou muito mais nos bastidores de algumas universidades do que a sala de aula. Sala de aula hoje é um convite para pós-graduação. E são pós-graduações muito específicas. E aí fui fazer a formação, e aí tomei outro rumo, enfim. Aí a faculdade tomou uma outra roupagem, já incluíam a EAD, que hoje é a coisa mais fácil. Eu não tenho tempo, mas tem a EAD que me salva para criar uma formação ali formal para mim, de tecnólogo, de graduação, enfim. E depois vou buscar o caminho, né? Isso. E aí falei, nossa, que interessante isso aqui. Gostei de EAD, mas para trabalhar com EAD à distância, trabalho à distância, eu preciso saber fazer a gestão de gente. Eu gosto de gente, mas será que eu sei conduzir uma equipe? Vou fazer um MBA. Aí fui fazer um MBA. E aí fiz um MBA na UF também, gestão de pessoas. Eu acho que foi a melhor coisa, foi um divisor de águas. E aí fiquei na faculdade, na graduação, dando aula durante 20 anos. Finalizei o meu processo de sala de aula formal, de ir todo dia dar aula, mais a universidade, mais o consultório. Muito pouco tempo atrás, a gente está falando aí talvez 2 anos depois da pandemia. E aí, durante a pandemia, esse projeto já existia. Olha como é que são as coisas. Também, de novo, uma conversa, quando eu tinha 19 anos de idade, na universidade, com um professor, eu falando que eu tive um sonho mesmo, sonho sonhado, não era sonho acordado. E aí o professor falou assim, como assim? Me conta seu sonho. Psicanalista super freudiano, né? E aí ele, ouvindo meu sonho, ele disse assim, você precisa registrar essa marca. Eu falei, o que é isso, professor? Imagina, registrar. E aí ele me ensinou o que era a NPI, fui lá, registrei a marca, papo de terapia, porque eu sonhei que eu ia ter eu tinha um evento escrito papo de terapia, esse era o sonho, né? O sonho foi muito comprido. Lembro dele até hoje, mas não cabe aqui, aí falar de um sonho. Sabe que o semente é parecido? Eu sonhei comigo espalhando sementes. Então, sementes mesmo, sementes de, sei lá o quê, de girassol, qualquer a gente semente. aqui escolheu sonhar com isso, não foi? Que loucura, Então, né? essa é a pergunta que fica aqui no ar para todo mundo. Se alguém souber responder para mim, eu vou adorar ter essa conversa ali, de preferência tomando uma água. Ou na praia, que é melhor ainda. Né? E aí, eu registrei e guardei. Até o momento que, toda vez que eu saía do consultório, em Nova Iguaçu, ali eu tinha uns 35, foi logo depois da morte da gestora dessa clínica, da casa geriátrica, né? Que se chamava Casa dos Meus Avós. O nome era lindo de doer. Que nome, né, gente? Significativo. E assim, eu aprendi a cuidar de verdade ali. A ser empática, a ouvir, a saber a importância do silêncio, a conversar olho no olho. Lembro de uma cena inesquecível, onde a gente tinha lá uma pianista que tocava, foi a carreira dela, e ela ficou cega e demenciada com Alzheimer. E até o dia que ela ficava assim, com os dedinhos já atrofiados da idade, né, muita artrose nas mãos, e ela ficava assim.
E eu não entendia porque ela ficava assim, eu achava que era um tique da doença, né? E até que eu, no dia da visita da família, da filha, eu perguntei, a filha era cantora. Eu falei assim, você canta, né? Ela canto não sei aonde, assim. Eu falei, a sua mãe fica com os dedinhos que a sua mãe tocava pra você? Aí ela, você não conhece a história da minha mãe? Eu falei, não, eu adoraria ouvir. Sua mãe não pode contar, você pode contar pra mim. Contou a história inteira no final pra me contar que a mãe dela foi uma pianista. Imediatamente eu fui à caça, junto com a dona da instituição, vamos atrás de um piano usado. Aí você tá maluca? Eu falei, e comecei a espalhar, gente, doação. Ó, eu lembro, eu fico inquieta, porque eu queria fazer aquilo pra anteontem. Doação, gente. E arrumamos um piano. E aí eu levei essa idosa, sentei ela de frente pro piano, já afinado, ela cega. Aí eu falei assim, estica as mãozinhas e vê o que tem na sua frente, adivinha. Aí ela... Aí eu comecei a chorar, não preciso falar essa parte. Ela fez assim. Aí começou a dedilhar cada nota e ela, aqui tá desafinado ainda. E ela não falava, tá? Ela era uma demenciada que já não falava. Ela não tinha interesse em falar. Falar o quê? Você é uma estranha. E ela começou, tá desafinado. Olha, falando, Nossa, né? que forte. Eu falei, pois é, né? Vou trazer alguém pra melhorar. Mas você pode tocar alguma coisa pra mim hoje? Eu queria tanto ver os seus dedinhos aí, tocando. Ela, o que você quer ouvir? Eu falei, o que você tocava. Meu amigo, foi uma tarde de piano. Caramba. Até o momento que ela falou assim, preciso de gelo. Que era dor de artrose, a gente, né? E ela foi dormir. Todo dia, no mesmo horário, ela tocava piano, naquele horário. E aí eu entendi por que era aquele horário. Porque era o horário que ela dava aula particular em casa. Falei, gente, é assim que cuida. É isso. Aí eu virei para a dona da instituição e falei assim, você tem noção do que a gente acabou de fazer? Aí ela, tenho. Falei, se eu disser a você que eu tô a fim de colocar aqui um musicoterapeuta, você vai brigar comigo? Aí ela... Você já caçou ele, né? Falei, já. Ele é um pouco caro. E, imagina, uma instituição que virou referência no Brasil depois, porque a gente foi colocando elementos interdisciplinares que não existiam na época. Então, da onde sai isso? Da curiosidade, do interesse em cuidar do outro, da vontade de falar assim, você não está morto, tá? Você continua vivo. Você só está em silêncio porque ninguém te escuta. Que é o que a gente vive hoje. Sim. Com os próprios adolescentes. Hoje não tem mais a idade da exclusão. Hoje todo mundo é excluído. André falou lembrei daquela experiência nos hotéis de idosos, lembra? Você lembra disso? Não sei se eu comentei. Durante a pandemia, a prefeitura, ela teve um momento que ela, tipo, fez hotéis para idosos, né? Que ela, tipo, fechou um hotel e colocou só idosos por uma questão de pandemia. Teve isso na Glória também. Isso. Eu acompanhei. Você me contou que você fez um trabalho. Isso, aí eu achei fantástico. Fui convidado para trabalhar, fiquei trabalhando num hotel desse lá era lá no Américas, acho que é na Américas. Na Barra. Na Barra, é. E aí, assim, fui convidado, né, lá na prefeitura, e eu fui, eu gosto de idosos também, e aí, sabe, mas era um momento muito difícil de pandemia, um momento muito, muito tenso, muito complexo. Vulnerável, muito né? vulnerável, e aí, tipo assim, as rotinas eram muito fixas, né, tem que fazer isso, vai pro quarto, não sei o quê. Imagina, você tirar as pessoas da rotina dela, colocar dentro de um hotel, numa pandemia. E ele também falou isso, eu lembrei que eles tinham um momento de pegar sol, assim, né? Banho de sol. Eu falei, gente, o nome banho de sol me remete a presídio. Presídio, sabe? Aí. O presídio, a estrutura. E aí, quis ir fazer alguma coisa. E aí, como, né, eu sou músico, já fui músico, né? Hoje é só curioso. Ai, você tocou? Não. Também toquei, mas tipo assim, eu comecei a perguntar para eles, assim, iam poucos idosos, deviam ter uns 70 lá, né? 70, 80. Bastante. Sim, mas iam 15 lá pra cima pegar sol. Eu falei, cara, as pessoas não estão motivadas aí. Aí eu comecei a fazer o seguinte, levei uma caixa de som, comecei a botar uma música assim, mas não estava suficiente ainda. Quando você falou isso dela, aí eu comecei, na época, tipo assim, eu peguei um Spotify, assinei uma conta premium, pra poder ter acesso a todas as músicas. E aí eu comecei a perguntar individualmente pra cada um, que música que você quer ouvir? Que você quer ouvir? Não sei o que, não sei o que. Não, mas eu não tenho, meu filho, é de 1900 o que? Eu falei, então me fala, não sei o que. Aí chegou um dia que, tipo você fez uma playlist, claro. Eu fiz uma playlist e aí comecei a colocar.
Lotou? Começou a lotar e tinha assim... Sarau lotou. Tipo, e era cada um com a sua própria Bombando, música, né? sarau. Nossa, que legal, Virei um DJ, né? E era muito bonito porque tinham, tipo assim, tinham idosos que já estavam numa condição já de Parkinson muito severa, avançada. E aí, sabe, alguns tinham com o parceiro, ainda tinham parceiro, outros não. Sim. E aí, quando você me falou isso, né? Eu lembrei dessa cena, assim, veio na minha cabeça essa cena das pessoas lembrarem de momentos bons, de momentos significativos para elas, de se conectarem, de conectarem assim com quem elas são. Eu lembro daquela senhora com que só ficava numa cadeira de roda, né, pedindo uma música e meio que dançando, ela não se movia quase, sabe? Mas estava ali. Tava aqui, assim, ó. Acessando a memória dela. Acessando a memória. Gente, que coisa Tomara mais que linda. tenha alguém que faça isso que você fez por nós lá na velhice. E eu tenho Se a gente precisar, né? até hoje, eu comecei a fazer uma playlist diária. Então eu falei assim, não vai ser uma playlist fixa. Cada dia, cada um escolhe uma música. Eu faço isso na sala de aula com adolescente. Não, você vê Dani bota as crianças deitadas no chão da sala, ouvindo música, fazendo mindfulness. É incrível. Tem uma aula que chama Emoções através da música. É claro. É incrível. Mas a música, ela nos remete a memórias que são lembranças daquilo que a gente viveu ou daquilo que a gente queria ter vivido. Ou daquilo que a gente queria ter vivido. Ai, que Porque frase. tem músicas que a gente fala assim, aquele crush que eu não beijei. Ai, queria. Né? Ou aquela viagem que eu queria tanto fazer e eu não consegui. E por isso que a gente tem falado aqui de congruência. Eu acho que você foi super congruente com você. Perfeita. Porque você é um homem sensível e você utilizou a sua ferramenta infantil / adolescente, que é a música. Não importa se você estava tocando ou se você fez uma playlist. Depois até a gente fez um grupo com sarau, levamos violão, levei violão, foi legal, mas esse momento é muito significativo, né? Que ninguém não tem como você se defender de algo que vem tanto de dentro. Isso aí. E aí desarma, né? Não, e a gente é engraçado, né? Desarma algo que a gente não precisava se armar. Sim, mas a gente foi aprendido a gente foi aprendido a se armar. Léo, né? a gente vai se engessando, Léo, com tantos nãos. Não tem como você chegar a uma certa idade com a sensação de dever cumprido plenamente, sem atravessamentos, onde você... Até na carreira, a gente escuta muito mais não do que sim. E quando a gente ganha um sim, seja a gente dando para fazer a escolha congruente, saudável, ou seja, a gente tendo a oportunidade através de alguém, isso precisa fazer sentido para eu acho que para mover exatamente esse futuro que é muito próximo, porque a gente hoje tem 40, daqui a pouco tem 50 muito rápido, e daqui a pouco 60, e você fala assim, fez sentido, tudo casou. Para você poder chegar na velhice e alguém te perguntar assim, como é que foi sua vida? Foi difícil, mas eu faria tudo de novo, que é um clássico de várias entrevistas do Jô Soares, por exemplo, né? Então, eu acho que é se vigiar no nosso talento. Ela ama escrever, eu amo escrever. Eu tô falando fora das nossas profissões, tá? Você ama tocar, você ama moto. Eu sempre desejei ter moto, mas eu tenho medo de cair. E aí eu começo a falar, eu preciso ser corajosa. Eu preciso mesmo, eu já tô com 50, e se eu cair, eu vou me ferrar. Vou comprar moto nada. Deixa eu comprar meu carrinho ali basiquinho, né? Então, assim, eu acho que a gente também, volto a dizer, a congruência sobre o que é saudável, ele tem que entender qual é o seu momento. Uma coisa é a moto aos 30. Sim. Outra coisa é uma moto aos 50. E tem que estar alinhado ao seu projeto de vida hoje. Isso, ao tempo cronológico, ao tempo do corpo. Claro, né? que é real e legítimo. Não adianta fugir disso, né? Eu trouxe aquela definição, uma coisa teórica só, para a gente pensar se isso faz sentido, se quer acrescentar, né? O adulto saudável, segundo o Yang, da terapia do esquema, que você falou lindamente, eu já fiz um trabalho com terapia de esquema para mães. Você tem a formação? Você vai amar, tá? Você vai se apaixonar. Eu estou fazendo a formação em DBT, mas então, esquema ainda vou fazer. Vai ser outra paixão. Vou fazer. Fala que compõe o lado maduro da nossa personalidade. Ok, falamos muito disso aqui, né? É o lado que assume a função executiva das tarefas adultas, como trabalhar, relacionar-se afetivamente, envolver-se em tarefas prazerosas e resolver problemas do cotidiano de maneira assertiva. E a gente fala
muito isso, né? De assertividade, fugindo da agressividade, mas também fugindo da passividade, porque o passivo também sofre muito e tal. Eu lembro, sempre vou lembrar e vou falar que não existe engenheiro de obra pronta, né? E construir é olhar para a infância e a adolescência. Sim. Eu vejo muito, Andréia, pais, quando chega ali aos 18 dos filhos, né? Simplesmente fala, agora ele é adulto, o problema é dele. E não é bem assim que funciona, né? Quando a gente... Aliás, não é nada assim que funciona, né? Não tem cérebro humano que dê conta dessa história de você dormir adolescente e acordar adulto, Até né? porque o que a gente descobriu recentemente, né, Dani? É que o lobo frontal, ele só se... 20 e poucos anos. 25, 26 anos de idade, ele se fecha de forma... definitiva. Sim. E a gente não entende nunca por que um adolescente ou um jovem adulto ele é tão impulsivo, né? E essa área é exatamente a área responsável pela impulsividade. Sim. Então, Controle aí a pessoa fala assim, né? nossa, eu tô tão orgulhosa do meu filho, agora com 30 anos, com trabalho, agora tá noivo, que lindo, ele se acalmou tanto. Meu amor, ele tem que se acalmar, ele fechou o lobo frontal dele, né? Você tem que se preocupar se chegar aos 30 e ele estiver na sua casa ainda. Sim. Aí tem uma incongruência. Sim. E eu acho que essa frase que você traz da terapia do esquema, que é uma junção de TCC, de psicanálise e de gestalt terapia, é uma outra formação, é como se fosse assim, vamos juntar a galera que sabe de todos os detalhes, vamos ver o que a gente faz com isso, né? E a gente vai descobrindo quais são os nossos esquemas. Olha que incrível. Eu tô com 30 anos de carreira na clínica. E nesses 30 anos, eu fui aprendendo na prática, não na teoria, de que a gente, por mais que nós tenhamos muita, de novo a palavra, certeza das nossas escolhas, a nossa crença vai aparecer. E aí, como é que aparece? Por exemplo, que esquisito, eu comecei a atender muitas pessoas durante a pandemia, trancadas em casa, né? E aí começaram os conflitos familiares, frutos de um casamento falido, que já estava falido, e ali na pandemia... E aí vem a penúltima escolha, que eu acho que remete à tua frase. Obrigada, Léo. A água é fundamental. Deixa eu dar um stop aqui. Dani, uma aguinha? Tá junto com o chá? Claro. Você já tirou o seu? Não, deixa. Querem mais? Que aí a gente pega mais. Quer? Não. E aí, a minha penúltima escolha na psicologia, que foi... Eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que eles... Vou usar o termo formal. Eu sou especialista em trauma. Por quê? Porque eu acredito que a gente não consegue ser um adulto saudável se a gente não tratar os traumas ou episódios traumáticos, que são coisas diferentes. E aí, quando eu entendi isso, ali nos 40, você está com 38, né? Que foi ali, para mim, o meu divisor de águas, que foi que eu entendi, opa, tô gostando dessa brincadeira agora. Agora tá divertido, agora tô ganhando dinheiro de adulto, agora eu tô fazendo o que eu amo, e agora eu tô me sentindo congruente com a minha bússola. Opa! Então, vamos embora. Veio a pandemia, quando vem a pandemia nos atravessa de um jeito, nos atropela, e a gente começa a reconstruir a psicologia, e veio uma outra psicologia, não à toa, tanta gente atende online. Que eu tenho ressalvas, eu também atendo, mas eu só atendo online gente que eu atendi primeiro presencialmente. Por que as ressalvas? Porque eu sou do ao vivo. Eu sou do abraço, eu sou do olho no olho, eu sinto falta, mas não invalida em nada. Sim. Mas para mim é uma outra técnica, é um outro jeito de atender. Abri mão de ter consultório ainda por isso. E aí tantos amigos falam, mas a gente pode atender o mundo inteiro dentro de casa, mas eu não quero. Eu quero atender o teu mundo. Você tem horário para atender o mundo inteiro, né? Você tem horário para atender o mundo inteiro, né? Horário de vida. Pois é, né? Que justificativa não, eu quero atender o teu mundo. Deixa eu atender o teu mundo. Não, e a minha bússola só faz sentido também assim, ó. Vamos tocar. Você tá bem? Ih, ela não tá, não. Não, ela tá sim, tá entendeu? Sim, né? E eu sinto falta do toque, né? Eu sempre fui uma criança do toque.
apesar... Papo Terapia tem um espaço físico. Então, e aí... Ali perto do Top Shopping, não é? Não, é no Vitality, na Mário Guimarães. Tá. Eu passei e vi, tava levando uma das minhas meninas no médico e Papo Terapia. Falei, Andréia tá aqui. Mas já foi ali perto do Top Shopping? Nunca foi. Então eu confundi. Tá no Vitality. Isso, tá no Vitality. Aí o Papo de Terapia vem exatamente disso. Ele já existia, eu saía do consultório, ali com 35, via aquelas pessoas na rua, que era o dia que a igreja alimentava. Situação de rua. E eu parava, olhei o cenário e eu comecei a fazer eventos, que são palestras, onde eu cobrava o alimento. E pegava aquele alimento, levava para a igreja ou para alguma instituição para a gente alimentar. Ou as pessoas que são os moradores de rua daquele período, né? Ou a própria instituição que tivesse necessidade, como a gente tem muitas aqui na Baixada Fluminense, né? E ali, eu falei, na pandemia, aí corta para 5 anos depois, eu falei assim, bom, eu vou fazer eventos sociais aqui, agora online, e o pessoal vai começar a depositar numa conta específica do Papo de Terapia, e eu vou transformar isso no evento social. E aí, pasmem, né? Além de atender, a partir desse movimento da pandemia, atender casais, que eu nunca imaginei atender casais. Sério? Sua Nunca. cara. Você acha? Tá vendo? Acho também. Gente, eu acho super tua cara. Que louco, né? E a gente, tá vendo como é que a gente, por mais que eu tenha a minha bússola, você é a minha bússola também. Tem coisas que você me fala que você vai me atravessar. Exemplo dos professores que a gente tanto falou, né? E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu vou fazer uma formação em vou. Aí fiz a formação também em atender tudo. Pandemia, todo mundo sofrendo e eu estudando, porque era fazer alguma coisa com isso aqui, eu não posso sair de casa. Eu não posso entrar no sofrimento. Eu estudei muito na pandemia também. Eu acho que a maioria dos psicólogos, não à toa que alguns sucumbiram 2, 3 anos depois, né? Porque não se vigiaram nos seus próprios processos terapêuticos que ficaram exaustos, né? Entraram em burnout e tantas outras patologias aí, físicas e mentais. Isso aí, principalmente transtorno de ansiedade generalizado, né? Nossa, como a gente tem hoje na nossa área. E aí o Papo de Terapia virou um evento social online. Comecei a convidar um monte de artista, um monte de gente ali. Eu fiz algumas entrevistas, igual a gente está fazendo aqui hoje. Ainda tá lá. Por que ele está estacionado? Porque, volta, uma andorinha só não faz verão. Eu preciso de parceiros. Opa! Preciso de parceiros. E aí... O que é o Papo Terapia hoje? Depois você explica. Então, o Papo de Terapia hoje, eu ainda tenho a proposta de encontros sociais que eu faço. Então, só que tem um diferencial. No meio desses convites que eu fui fazendo, eu fui conhecendo muitos artistas. E aí vem a criança de novo, tá? Opa! Atravessada aos 46, 7. Acho que é isso. Pandemia, acho que era isso. Enfim. E aí eu falei, meu Deus, interessante, né? Eu vou pegar aqui uma obra. Vou pegar uma obra. Vou patrocinar uma obra. E aí eu comecei a observar todos os colegas próximos que tinham projetos, no seu caso livro, outras pessoas eram obras escritas, e eu escolhi uma websérie. Uma websérie chamada Patrícia. Teve 3 temporadas e eu contribuí na 3ª, como roteirista também. Com casos clínicos? Não, senhora, era uma obra de ficção. Uau! Baseada em fatos reais. Era isso que eu queria perguntar. Baseado em fatos reais, isso. né? Com a tua experiência clínica? Não fui eu que escrevi. O Papo de Terapia foi o patrocinador. Uau! Porque eu estava ali só alimentando, mas eu queria assim, como é que faz para alcançar mais gente? Essa é a proposta de Sementes. Entende? Né? Como é que eu faço para alcançar mais pessoas? E eu escolhi um projeto audiovisual. Chamei essa pessoa, tive uma conversa. Quanto você precisa? De tanto. Fiz movimentos sociais que durou ali 6 meses, captei o dinheiro e fomos atrás de executar. Essa pessoa executou o projeto inteiro. Essa obra existe no YouTube. Quem quiser assistir, vai na página da Yves Cozendey, EVE Cozendey. Depois a gente deixa aqui o @. E ali tem a 1ª temporada. A 2ª e 3ª temporada vai sair aí brevemente no streaming. Que lindeza, né? E ali foi minha contribuição da psicologia com a arte. Lembra que eu gosto de escrever, né? No meio da pandemia, fui fazer um curso de roteiro.
Pô, ela tá de brincadeira. Não tô não. Leonardo tá fazendo um curso assim. Leonardo. Que eu não sei dar o nome. Você entendeu que esse encontro aqui? Aliás, a gente escolheu esse encontro e esse encontro nos escolheu. Volta com a raio da pergunta chata. Já não sei mais. Deixa gente. pra lá. A resposta é a menor parte desse isso lugar. Aí, não é? Portanto que a gente está aqui conversando. E eu fui fazer o curso de roteiro. E comecei. Aí começa a minha criança, a criança da dúvida castrada, porque eu nunca coloquei em prática. Mas eu vou escrever o quê? E eu fui convidada a escrever a 3ª temporada junto com ela. Hoje nós somos parceiras de trabalho. A gente escreve roteiro. Acabei de aprovar aqui na Lei Rouanet um roteiro sobre a comunidade LGBT. É um tema sobre a mulher trans, que é baseado numa história real de consultório. Claro que eu modifiquei algumas coisas para a pessoa não falar assim, meu Deus, eu tô ali na tela. É a minha história, né? Tem que modificar, gente. Se tornou a história de muitas pessoas. Esse foi aprovado na Lei Rouanet. As pessoas têm uma visão completamente equivocada da Lei Rouanet. Não é aquilo. Você vai lá, dá entrada com o seu projeto. O governo avalia, que é uma banca de roteiristas que avaliam, é aprovado e você vai atrás do dinheiro. Captar recurso. De captar recurso, isso aí. Eu estou na fase da captação de recurso, estou esbarrando exatamente com o grande dilema que a gente viveu da Ive. A Ive, quando a gente se conheceu, ela me disse assim, eu não consigo captar recurso para minha websérie porque a minha websérie é LGBTQIA+. E eu já atendi esse público. No meio da pandemia, eu fui atravessada por esse público. Sério? E me apaixonei. Falei, uau, gente, isso aqui... Meu Deus, isso aqui é um mundo completamente interessante. E eu falei assim, tá, vamos lá, vamos fazer o seu projeto. Agora sou eu. Eu não consigo ainda encontrar patrocinadores que apoiam o meu projeto, o meu curta-metragem. Mas eu vou conseguir, sempre tem. Falando do mundo trans. Mas, enfim, está lá aprovado, eu tenho 2 anos para colocar em execução. E esse foi a última coisa. Por quê? Porque a criança que escrevia, amava escrever, apareceu. Lembra das caixas que eu guardei? Então, eu li todas durante a pandemia. Uau. Todas. Da criança dos 8 anos de idade à adolescente dos 17. Porque durante a minha natação, eu fui nadadora até eu entrar à faculdade. Eu lembro disso. Até entrar à faculdade. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu pego aqui a profissão de nadadora, ou eu pego aqui a profissão de psicologia. E eu já sabia que eu queria ser psicóloga, né? Obrigada, Elevia. Valeu, aquele livro foi, ó. E ali durante os intervalos, eu escrevia muito. E aí teve um dia que eu estava numa reunião com os outros roteiristas, e aí a Ive falou assim, tem uma caixa ali bagunçada, né? Lembra da bagunça que a gente usou a palavra aqui hoje? Eu falei, ali são uns presentinhos. Você quer ler um negocinho? Ela, de que é aquilo ali? Aquela cara assim, sabe, desconfiada. Fechada, né? Isso, tipo assim, pô, você não é bagunceira. Você não é bagunceira? Que bagunça é essa? Aí eu falei assim, vou te dar um negócio pra você ler. Aí ela leu, quem escreveu isso? Letra de criança. Falei, fui eu. Tô até tremendo. Aí ela falou assim, meu Deus, Andréia, você é uma artista. Primeira vez que eu ouvi, que eu fui validada. Porque na minha infância eu não fui validada. Sei bem como é. Então, aí a artista apareceu. Que lindo. E a artista está produzindo. A artista escreveu música, tá aí tocando nas rádios. A artista escreveu curta e brevemente, eu estou com um projeto novo, não posso dar spoiler, mas eu vou escrever não, já está sendo escrito, a minha parceirinha aí, não vou falar teu nome, fica tranquila, não vou dar nem ali um cheirinho para ninguém pesquisar. A gente vai finalizar um livro que vai virar uma peça, é um livro autobiográfico da história dela, que fala de toque. Então, e por quê? Porque isso foi um encontro mágico que eu tive com essa pessoa, mas quando eu lançar o livro, eu volto aqui e conto quem é essa pessoa, por favor, como foi esse encontro e lanço o livro. Porque se eu falar sobre o encontro, aí as pessoas vão matar quem é e aí acabou a graça, né? Mas certamente isso tem a ver com necessidades emocionais atendidas, isso aí. Né? E a terapia do esquema também estuda muito isso. Quando a gente fala de necessidades, as pessoas
né, pensam que a alimentação, sono, claro que necessidades mas essa é a básica, né? vitais, mas essas são básicas. Isso aí. Emocionais tem a ver com afeto, tem a ver com sonho, limites realistas, isso aí. né? Autonomia e tanta coisa linda, né, para construir um adulto saudável, né? Então, eu acho que você sabe qual é a nossa grande função como psicólogo? Qual é, Pelo menos André? para mim. Ainda estou buscando qual é. Para mim é ter a certeza que você só é um instrumento para você, que eu atendo, ser uma pessoa corajosa para seguir seus sonhos e a criança que sempre deu sinais. Ela sempre deu sinais. Eu brinquei aqui com o Léo antes. Léo, moto ainda? E aí a cara da criança dele assim pra mim, gente, vocês tinham que ter visto. Claro. Não compra carro de jeito nenhum. Vendi há muito tempo já. Não quero. Não. Né? Então, eu acho que a nossa grande função como psicólogo clínico, independente da abordagem, é você ser um instrumento para encorajar aquela pessoa a ser quem ela é. A ela ser congruente com ela. Para ela chegar na minha idade e falar assim, ei, André, você é feliz? Muita coisa. Gente. Nossa, isso é muito forte, né? O que né? fala depois disso? Isso é muito forte, né, Dani? Tipo, adulto saudável é aquele que está conectado com ele mesmo, né? Como? Com a sua verdade. E sai daquele lugar muito mercantilista, de felicidade como um produto, de felicidade como um guia, né? Você hoje como professor e ela como mãe de duas adolescentes? Duas adolescentes. Meu pai, Jesus, salve ela. Elas eram pequenininhas naquela época. Eram, nossa, umas bonecas. Tem uma fazendo 18 esse hoje ano. Hoje deve estar tudo mulherão. Gigante, roubando minhas roupas, aquela história. Que legal. Pode roubar, cansado. Depois dá de presente de volta coisa nova. Né? Vocês entenderam que o dinheiro é consequência do que você faz com amor, com entrega, né? Com verdade, com né? verdade. A gente está passando por... eu e Dani, a gente sempre passa por períodos assim, muito similares, assim, em áreas totalmente diferentes, né? E aí, a gente troca, a gente conversa muito, assim, né? Tem períodos que mais, tem períodos que menos, e assim funciona mesmo a vida, né? E aí, Dani tem acompanhado uma inquietação minha sobre como eu utilizo o meu tempo. E aí, só pessoas muito próximas conseguem olhar pela minha perspectiva porque me ouvem, né? Não estão ouvindo o que eu estou dizendo, estão me ouvindo. Isso. Porque às vezes você está ouvindo as palavras e aí você dá o teu significado. Mas você nem mergulha ali. Mas você não ouviu. Você não ouviu o que eu tô querendo dizer, né? Do tipo, nossa, as coisas estão legais, né? Mas tipo assim, tá faltando a transição. De quê? Não sei, pô, tô inquieto. E aí, isso desde outubro, né? E aí pensando sobre isso, eu comecei a pensar e falei, olha, porque talvez essas escolhas, eu tenha necessidade de modificar isso, porque não faz mais sentido o meu tempo ser empregado, e aí não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com performance, não tem a ver com produtividade. O que você quer fazer do seu tempo. É olhar meu tempo e falar assim, nossa, tá em tais lugares passa a fazer menos sentido. E aí quando... A gente sempre ouve isso, né? Só que tem alguns momentos, que nem você falou, né? Agora parece que essa voz, não é nem que ela tá mais alta, ela tá sendo mais ouvida. Né? Isso é uma prática que a gente faz, né? É o ciclo da vida. A gente não tem... Eu escuto tanto isso ainda no consultório, o relógio biológico da mulher, né? Tô ficando velha, preciso ter um filho. Nossa, que ferramenta linda. Vai lá, se você puder congelar. Tem tanto lugar hoje que congela de forma gratuita. Só pesquisar. Tem o Google hoje, gente. Tem Google para isso. Eu não tinha. Né? Então, vai lá, pesquisa, congela. Se dê um tempo para você poder ser mãe do jeito mais organizado. Você gostaria, isso, né? É um projeto de vida, tantos outros, né? Que a gente eu dei um exemplo lá, assim, né? mas... Por exemplo, eu quero fazer uma viagem que, por exemplo, eu sou sagitariana. Sagitariana é um eterno inquieto que tem que viajar, né? Para onde? Qualquer lugar, me leva. Qualquer lugar. Se você não me levar, eu me levo. E qual é o seu sonho? O meu sonho é conhecer a Chapada Diamantina. Beleza, se organize. Programa isso, né? Vai devagarinho. Bom. Mas a pressa de ser qualquer coisa e fazer qualquer coisa faz a gente se perder. É isso, a gente vai se engessando e se perdendo. E a nossa função aqui como psicólogo
deixar o outro encontrar o caminho dele de forma muito natural. Isso é muito teórico, né? Parece assim uma conversa meio clichê, mas não é tão clichê. Tem nada de clichê. Exato, não é tão Senão simples as pessoas assim. não estariam tão perdidas. Isso é clichê. Obrigada. Só é Pronto. clichê pra quem não entende a profundidade. Isso. Mas eu acho que a Dani já falou, não precisa nem falar mais nada. É aquilo ali que ela falou. Sim. Cara, quando a Perdeu? gente olha Volta um pouquinho. tanta gente adoecendo, né? Em massa, né? Não tem nada Você acha de clichê. normal? Não é normal. não pode Normal no ser. sentido de o que essas pessoas em massa estão fazendo de forma igual? Trabalhando muito, estudando muito, é tudo muito. Sim. E aí, ao mesmo tempo, tem uma outra parcela, de um grupo de deprimidos que não está conseguindo fazer mais nada, porque estão deprimidos, mas porque já fizeram muito. Lembre, a gente aprendeu, isso é o básico do primeiro período. Uma pessoa deprimida, um dia foi uma pessoa muito ansiosa. Sim. Não existe um deprimido se não viveu 2 anos de ansiedade A antes. ansiedade é uma porta aberta para deprimir. E aí a ansiedade, isso é frescura. Ainda tem muito. Ainda O tem estigma o que eu vivia estigma. nos anos 90, ainda tem. né? Você imagina o que era vivido. Falta de Deus. Enfim, Enfim. vai ser papo para outro pôr do sol. Exatamente. Vamos encerrar? Eu queria fazer algumas perguntas antes. Ah, a gente então tem vai. tempo. Peraí, Eu temos quero tempo. que Já André conversei com encerre. o Clóvis aqui, já Então falei, tá, já então estamos beleza. conversados. André que vai dar um recado final. Assim, mas é um tempinho que quando a gente lançou um podcast, quando a gente lançou essa ideia, era muito saber como as pessoas pensam, né? Como você pensa, como eu, como pensa senão a gente Dani. faz supervisão ao vivo. Peraí. Não, e é tipo a assim, nossa supervisora hoje. Outro pôr do sol. que acaba assim, ó, dando um norte também para as Sim. pessoas, né? E aí eu queria saber, assim, André, com você, até com a gente mesmo, são perguntas que a gente faz, o que você faz, assim, qual atitude que você toma que te faz perceber que você é um adulto saudável? Ah, que maravilhoso. Sabe? Tipo assim, nossa, quando eu faço isso, eu me sinto um adulto saudável, eu me sinto uma pessoa congruente, assim, sabe? Você quer que eu dê... Perdão, você quer que eu dê um exemplo de algum paciente ou eu posso ser uma referência? Não, é você É mesmo. você. Ok, mesmo. Tipo beleza. assim, quando eu faço isso, eu Acho sinto muito congruente. legal essa pergunta, porque eu acho que vem de encontro à fase que eu tô vivendo fisiológica. Eu tô na menopausa. E eu não me foi ensinado o que era uma menopausa. Então, tava esquisito. E a gente sabe disso. Ó, você tem 30, 40, 50, 60, sempre bate aquele momento assim, ai, eu tô esquisita hoje, né? A mulher vai dizer, tô na TPM. Aí ela vai se vigiar, fazer conta, não é TPM. O que é? Tô tão angustiada hoje, Léo. Ah, é hormônio. Não, às vezes não é isso. Mas você tem que descartar. Então, eu estava num período há 2 anos atrás, porque a menopausa não começa assim, chegou. Não, ela vai dando sinais. O climatériozinho climatério antes, né? Tô vivendo isso, Andréia. É o que antecede a menopausa. Isso, Eu e a tô gente nessa. não sabe. Assim como a gente não sabe, é quando a gente entra na adolescência, mas vai dando sinais, né? Ih, meu filho tá com um cheiro aqui, um CC danado. É hormônio. Vamos cuidar disso. Isso. Né? Ih, meu filho agora tá se trancando no banheiro direto. São sinais. Na menopausa, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Falei, eita, tô esquisita. E um mau humor, Léo, pra trabalhar. Mau humor pra trabalhar? Acordar e falar assim, não vou trabalhar hoje não, Deus me livre, pelo amor de Deus, vou encontrar o Léo. Deus me livre encontrar o Léo. Um crime, e eu quase. não, né? E eu não sou assim. A primeira coisa a psicóloga pensou foi, tô deprimida. Eu tô deprimida? Gente, eu tô deprimida? O que é isso que eu tô sentindo, né? Aí liguei pra sempre a pessoa mais velha. Fulano, tô sentindo isso hoje, isso não é normal em mim. Eu me conheço. Para ser um adulto saudável, você tem que partir do pressuposto que você está se vigiando desde pelo menos os teus 30 anos de idade para chegar aos 38 hoje, como você chegou aqui e falou assim, hoje eu estou mais conectado comigo. Para chegar aos 50, eu falei assim, eu sei exatamente o que eu gosto e o que eu não gosto. Se você chegou nessa idade, não sabe o que você gosta e não gosta, não sabe dizer não, você pegou a estrada errada. Volta que ainda dá tempo. Refaz. Isso aí. GPS, né? Recalcula a rota, né? Isso aí, vai pegar a tua bússola. E aí eu liguei para ela falou assim, então, tá parecendo climatério. Aí eu, plim, aí fui ao médico, cuidei, Uma tratei. desinformação, um estigma. Meu Deus, eu tô Isso, velha, né? isso. Eu tô fazendo essas Faça investigações. isso, tô né? fazendo. Até o momento que eu entendi, junto com a minha médica este ano, que eu precisava de um implante para repor o que eu já não produzo mais. Eu tava deprimida?
Não. Claro que não. Me faltavam hormônios. Então, como é que eu faço para ser uma pessoa, um adulto saudável? Vamos lá de novo para a definição de saudável, lá no dicionário? Vamos primeiro ao estado físico. Você está bem? Ai, tô meio gordo, né? Acho que vou fazer uma dieta. É dieta ou é mudança de hábito? Começa a autocrítica. Vamos para outro estado, o estado espiritual. Como é que é a sua comunicação com o mundo invisível? Seja Deus, sejam seus guias. Aquilo que transcende a razão. Isso. Né? Você dá o nome que você quiser, mas se conecta aí. E não importa se a gente está falando da Igreja Católica, se a gente está falando da evangélica, se a gente está falando de Ifá, não importa. Segue ali a sua crença religiosa, né? Eu tô em paz, ou essa inquietude, essa angústia desse lugar. Não é disso. É social, é psicológico. Então, assim, quando você começar a localizar aonde está, vai lá. Se continuar, tem algo ainda errado. É como uma profissão. A gente escolhe, ou é escolhido, enfim, aqui é essa coisa que a gente brincou. Uhum. E aí você está ali, 10 anos, 20 anos. O que eu mais tenho hoje no consultório, Léo, além da coisa mais básica, que é casal, a comunidade LGBTQIA+, o adulto. É um adulto quarentão dizendo para mim, eu preciso voltar. Tá legal a minha carreira, não. Eu não tô feliz. Sabe? Então, assim, independente da idade, ser um adulto saudável é reconhecer que tem uma rota que eu preciso refazer ou somente modificar ou até acrescentar. O que me impede, Léo, eu ser psicóloga e roteirista? Nada te impede. E o que me impede eu morar na Barra e visitar a minha família aqui em Nova Iguaçu e atender em Nova Iguaçu, que eu atendo em Nova Iguaçu, Papos Terapia, atendo em Nova Iguaçu. Tem um grupo de supervisão onde eu indico pacientes, porque quando eu não tenho horário eu indico para essas pessoas que eu dou supervisão, porque eu sei que a gente fala a mesma língua, mesmo que sejam abordagens diferentes. O nosso grupo de supervisão, eu não estou aqui. Olha que coisa linda. Eu não estou aqui. Nós estamos aqui. André, você nunca esteve aqui. Obrigada. Sempre tratou a gente como colega. Quase que eu tomei um susto, porque se ela dissesse que eu estava aqui, eu ia passar vergonha, porque eu nunca quis estar aqui. Você não está. Eu quero estar aqui. Você hoje é minha colega, você hoje é meu colega. Isso aproxima, conecta e faz a gente estar aqui junto hoje, né? Entende? Então, assim, a supervisão é assim, vamos estudar um caso? É um estudo de caso. Mas é a supervisão, sim, onde eu contribuo pelo meu tempo de estrada e você contribui pela tua abordagem. Me esqueço um dia que eu cheguei do banco, muito cansada, eu era bancária antes de ser psicóloga, e aí você sabia que eu trabalhava no banco, e aí você me veio perguntando assim no corredor sobre alguma coisa de psicologia do trabalho, que você era a professora, e você disse assim... Que porra é essa, Dani, no mundo dos bancários, não sei o que lá. Isso aí. Tinha a ver, a gente está fazendo uma crítica ao sistema laboral do banco. Alguma coisa assim, que né? Existe até hoje, né? Burnout, aliás, deu uma assédio, não deu? Sim, muito assédio, né? Assédio moral, assédio sexual. Mas a moral, né? aonde não tem hoje? Pois é, mas o banco era demais. E aí você perguntou assim, que porra é essa nos bancos? Aí eu fiquei tão chocada e ao mesmo tempo maravilhada, né? Assim, a professora que eu admiro veio me perguntar, aí eu disse, não, olha, isso aqui funciona assim, assim. Aí você ficou atentamente me olhando, então você nunca esteve aqui, você sempre porque esteve não junto, funciona, né? assim. A gente lindo, entra né? num padrão e Léo, tenho orgulho de você, tenho orgulho, porque você tem que ser um questionador do sistema, porque senão o sistema vai ser sempre esse, e é o sistema que adoece. Não é a gente que adoece o sistema, é o sistema que adoece a gente. Como o dinheiro. Nós não somos escravos do dinheiro está aqui para nos servir. Por isso que quando a gente faz o que a gente ama, o dinheiro vem e a gente nem sente. Perfeito. O dinheiro é um acontecimento. Perfeito. Como a saúde. Você vai para academia todo dia e a pessoa fala assim, eu vou por estética. Ok, pode até ser, mas você vai por saúde. Que aí você vai ver e fala assim, caraca, tô com 50 anos, tô agachando ainda, cara. Enquanto a gente pensa 20 anos atrás, uma mulher de 50 anos já era uma mulher velha que não conseguia agachar. Velha, hoje né? A Cláudia Raia tem filho. Maravilhosa. Faz musical e faz aquilo outro. Tá em cartaz. É isso aí, Léo. Sim. É isso. Dani, perfeito. Diz pra mim, o que você faz que faz você sentir, né? O André falou pra gente, né? Quando ela se percebe conectada com esses valores internos, né? De adulto saudável? Essa eu quero ver. Que é você. Tipo, quando eu tô fazendo isso, eu me sinto esse adulto congruente. Além do livro, hein? É você. Para além, tá bom. Para além do livro, sim.
cuidar da criança e tudo mais, quando eu faço o que tem que ser feito e não só o que eu gosto. Sabe assim, o prazer é maravilhoso, mas... Você está falando das funções laborais? Eu estou falando das funções... Da rotina? Da rotina, que são chatas, Sim. né? Que muitas vezes eu preciso sair daquele lugar de total encantamento, porque eu sou uma pessoa encantada pela vida, pelas pessoas. Eu quero só me divertir. E aí eu aprendi, né, que, né, assim, os prejuízos foram chegando e eu fui me conhecendo melhor, onde eu tenho que atuar de uma forma assertiva. Faça o que tem que ser feito e não só o que você gosta, querida. Ser adulto saudável é isso também, né? E aí a gente pode voltar aqui para conversar sobre essa tal felicidade. Eu adorei esse tema teu. A gente vai falar disso porque fazer o que tem que ser feito me deixa muito feliz no final das contas. Então, até fazer o que é chato às vezes, né? Tipo, acordar cedo, eu odeio, não funciono. Aprendi a funcionar, porque tem paciente que funciona de manhã e ele precisa de mim lá no consultório 8 horas da manhã, no sábado. Então, fazer o que tem que ser feito com a relação com o dinheiro, fazer o que tem que ser feito nas relações sociais, que não são de amigos, porque de amigo você é só a Dani mesmo, né? E pode falar qualquer bobagem que será acolhida e abraçada, mas fazer o que tem que ser feito para se impor, às vezes, de uma forma... a arte de dizer não. Exatamente. Eu aprendi a dizer não tem pouquíssimo tempo. É muito difícil. Então, fazer o que tem que ser feito é de adulto saudável, viu? Eu acho que isso. E você, Léo? E você, Léo? E você, Léo? Pode Já tá dizendo então, não, Léo? Não, eu tô dizendo sim. E é verdade, eu tô dizendo sim, né? O que faz com que eu me sinta um adulto saudável é uma palavra que eu já falo com a Dani, assim, que eu incluí no meu vocabulário. São duas coisas que eu incluo no meu vocabulário. Que durante a minha vida, os ambientes que eu frequentei sempre eram muito rígidos e você sempre precisava justificar a sua ação e nem sempre a justificativa era uma justificativa aceita. Então era como se eu tivesse que sempre explicar excessivamente o porquê eu tinha que fazer as coisas. Nossa, que cansativo. É muito cansativo. E aí, assim, isso acaba afetando em como a gente olha. A gente sempre tem que justificar o que está fazendo, o porquê, né? E aí eu me sinto um adulto saudável, congruente, quando eu começo a fazer alguma coisa e a minha resposta, ela é composta de 2 etapas. A primeira é, por que você... Vem cá, você faz psicologia, aí você joga rugby subaquático, e escala, e vai de moto, e trabalha muito. Aí eu falo assim, bom, eu tô fazendo isso porque eu quero. Aí eu vou pro segundo ponto. Mas porque você quer? Eu falo assim, não é só porque eu quero, não é porque eu posso. Isso aí. Fazer. Eu sou livre. E aí, tipo assim, e não é um posso no sentido de assim, tenho o direito de fazer. É porque, de fato, eu posso fazer, entendeu? E eu não preciso te explicar por quê. Não. E aí eu compreendo você não entender, porque não é o que você quer fazer. E aí me sinto muito congruente quando eu me permito, assim, me colocar a minha necessidade como importante. Porque durante muito tempo foi difícil reconhecer que essa bússola era importante. E aí hoje... É interessante, bem interessante, porque isso me remete àquela obrigatoriedade que a boa parte da minha geração tinha que trabalhar de segunda a sexta. E eu me organizei, porque eu posso, tá? Eu me organizei para não trabalhar mais às sextas, aos 50. Que legal. Eu cheguei aos 50, eu não trabalho mais sexta-feira. Onde você tá sexta-feira? Aí eu vou levar meu adulto saudável pra passear. Eu vou ao cinema, eu vou fazer minha unha, eu vou pra praia. Uma frase que eu falei há pouco tempo que o Léo adorou. Adoro essas Aonde eu quiser. Isso, Léo. Você vai pra onde? Por quê? Aonde eu quiser. Por quê? Porque eu posso. Porque eu posso. E não é de arrogância. Não. Nem Não, e não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Porque eu me organizei. Porque eu me organizei pra isso, porque né? eu me preparei. Eu porque eu me mais vigi. sexta-feira também. Já Viu? consegui. Entende? Mas o sábado eu ainda tô lá, firme. Não, sábado eu trabalhei na sala de aula até os 45. Não, até a pandemia. Até a pandemia. E assim, porque eu fui me organizando. É isso que a gente está discutindo aqui. Sim, sim. Se eu Porque fui também vigiando, eu me organizei para atingir um objetivo. a sociedade também confunde muito essa coisa. Assim, nossa, mas que arrogância. Porque eu quero. Porque eu vou aonde eu quiser. Gente, isso é autoconhecimento na veia. Eu posso, eu me conheço. Mas é uma organização
Você precisa ser uma pessoa organizada. Isso que você falou, eu trato a rotina como algo que faz parte. Pra mim é remédio. É isso. Não funciona sem. E eu não vivo só do prazer. Ok. Por quê? Porque a gente entendeu cedo, e talvez com os nossos processos terapêuticos, que a gente tem uma tarefa a cumprir da rotina, que a gente tem o direito, porque eu posso ter os meus prazeres, mas que eu tenho que ter metas. Metas a partir de períodos. Aos 30 anos eu quero... A gente tem que sempre pensar assim, você está com 30, se imagina com 40. Você está com 40, se imagina com 50. Por quê? Para eu me organizar 10 anos... para poder viver aquilo que eu estou sonhando viver. Como eu disse, quando eu tiver 40 anos, eu vou morar perto da praia. Consegui. E aos 50, não vou trabalhar. São coisas pequenas para você que está me assistindo. Para mim é enorme não trabalhar dia de sexta-feira. Dani me deu uma canequinha. Ganho, né? Quando eu fiz 34 anos. A caneca tá escrita assim, fim 34. Porque ele tinha o sonho de fazer 34 anos. E agora? Não é. 38. Eu não entendia muito bem aquilo, porque mas enfim. O 34 pelo que eu tô percebendo, as escolhas e renúncias que eu faço, talvez daqui a um tempo e por volta de 34, 35, por volta daquele lugar, eu vou estar mais conectado com as coisas que eu quero. E aí o 34 anos não era um lugar fixo. Era aquele marco do objetivo. Era um tempo individual para que eu acredite. E o adulto saudável, ele sabe que cada escolha é uma renúncia. Isso. Sim, Se eu não tiver consciência do que eu estou deixando de fazer, eu não consigo achar o valor naquilo que eu estou fazendo. Exato. E o prazer e os descansos... Você definiu nossa... Desculpa, Dani. Nada. Você acabou de dar um exemplo da nossa conversa de hoje. Inteira, 34. Ela, amigo, para um negócio 34... Simbólico, vamos registrar isso. Vamos registrar o marco dele, Tá escrito, cronológico. enfim, Tá escrito 34 assim, e enfim, uma 34 foto na dele. caneca. Isso. Uma E aí, foto aos 34, você estava fazendo o quê? 34 Dando anos? aula já, não? Eu já estava dando aula. Tava. É mesmo? Que interessante. E, inclusive, tem um professor do terceiro período, Cristiano, né? Não sei se você vai assistir, mas eu falei pro Cristiano, falei, cara, eu discordo muito de como é que a gente é tratado no ambiente acadêmico como aluno, sabe? A metodologia. Aí eu falei assim, Cristiano, eu vou voltar aqui. Falei assim, Cristiano, eu vou voltar aqui ainda. E aí, talvez, para saciar a minha inquietude de que as pessoas entendam que, assim, a insatisfação delas vai ter lugar ali. Vai ter um professor que vai escutar elas. E não é, tipo... E fazer intervenção. Concordar, né? Tipo assim, compreendo que você pensa diferente. E, ok, você não é menor por isso. Você não tá me afrontando quando você tá querendo ser quem você é. Sabe? Não é uma afronta ser quem você é. Cuidar dos seus egos aí, né, gente? E aí, assim, são papos legais, assim. Hoje, André, aconteceu uma coisa muito, muito interessante aqui, muito bonita, que eu acho muito bonita, que a gente saiu daquele lugar de definir coisas. Sim. Definir, tipo assim, o que é um adulto saudável, quais as características... Segundo teoria, fulano de tal, a gente já estudou, a gente agora vai falar o que a gente absorveu. Sabe, a gente pode partir até de um ponto de referência, mas não de permanência, né? Eu espero que as pessoas... Eu vou sair daqui bugada, tá? Total, tudo nós. Eu fui escolhida, eu achei que eu fui escolhida, mas que nada, vamos ver aí, né? E trazer você aqui, André, era para que as pessoas percebessem que, assim, quando a gente está no processo de se ouvir, de se conhecer internamente, é que você começa a descobrir os lugares. Sim. Né? E o ser adulto, para mim, no meu ponto de vista, é isso. Não é tipo uma definição. Não. É porque através do que a gente está conversando, percebeu? Cada um com a sua bússola, conversando sobre, caramba, você fez isso, você fez aquilo. E aí, respeito, né? Não, por que você não faz isso que é a minha? Quando há respeito, quando há identificação, não tem como ter crescimento, não tem como não ter crescimento, né? Coisa linda. Muito obrigada. A gente queria finalizar, André, assim, né, Dani? Tipo assim, primeiro agradecendo, uma honra. Imagina, é um prazer a nossa conversa aqui. Delícia, eu ficaria aqui mais 5 horas, mas os meninos do estúdio vão me matar. Então, termina do jeito que você quiser, dá o seu recado, coloca aí suas redes, o que você está fazendo agora, o que você quer fazer ainda. Livre. Primeiro eu acho que eu queria fazer um convite às pessoas que ainda não entendem a função de ser psicólogo. Aos colegas que abracem a escolha da carreira e tenham muito cuidado, não engessem seus pacientes ou seus clientes, como você preferir. Ao contrário, entenda que todo mundo tem uma história e a nossa função aqui na vida
como cidadão é sermos felizes, respeitando os direitos, os meus e os seus. Então, esse é um convite aos colegas psicólogos, estudantes especificamente. Aos colegas que já são aí uma estrada longa e já são também adultos saudáveis como nós, ou pelo menos a gente se vigia para ser, né? É uma busca, né? Tentar Diária, ser né? tóxico para mim e para você, né? É um processo até morrer. Agradecer, porque a estrada ela é muito nova ainda, né? Ser psicólogo, a gente aí fez 100 anos há muito pouco tempo, então a gente ainda tem, nossa... Muita caminhada, Não né? vou estar nem aqui, é triste. É triste, né? Eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro e ela disse que a única coisa triste da vida dela, eu acho que eu diria a mesma coisa, sabia? Vi. Que é morrer. Uhum. É tão ruim, vai morrer pra quê, cara? Vamos curtir mais, né? Podia ter assim, um negocinho que a gente pudesse ali, sabe, tomar da natureza, uma planta pra gente chegar aos 100. Eu falei assim, tem pelo menos aí mais 20, mais 50. Eu ainda ia reclamar, né? E eu acho que você que olha atravessado, o cidadão que olha atravessado para a psicologia, experimenta. Quem sabe não é o seu caminho para o autoconhecimento e você sofrer menos. Porque se você olhar para o lado, parar de olhar para o teu umbigo, não é só você que sofre, o outro também. Então, acho que é respeitar um pouquinho mais essa angústia que a gente está sentindo. A angústia é um sintoma. E é um sintoma que eu gosto muito. Ele não é ruim, ele é nosso amigo. Significa que você não está conectado com você. Tem alguma coisa ali batendo mal. Então, só descobre e faz diferente. Não tenha medo de ser corajoso. Acho que é a coragem que define quem faz e quem assiste, né? E não faz de mim melhor ou menor, mas faz de mim diferente, fora da caixinha, como você disse, ou não estar aqui, ou chegar para mim mesma e falar, eu acho que eu já contribuí no ensino superior, não quero mais, eu acho que tá bom. Mas a clínica não, a clínica eu acho que eu queria muito morrer sentada ali. Na minha cadeira, sua poltrona. Sempre me perguntaram isso. Coisa quando linda, né? Eu fui numa entrevista muitos anos atrás e me perguntaram, o tema era morte, e aí me perguntaram, como é que você quer morrer? Eu falei, eu posso escolher? Caraca, se eu puder, eu queria morrer sentada na minha cadeira, no último atendimento. Acabei de atender, abri a porta, fechei, sentei e morri. Porque a psicologia, ela é o meu sobrenome. Meu sobrenome não é Lucena. Meu sobrenome é psicologia. É isso. Muito, muito obrigada. É isso tudo, né? Bom, pessoal, nossa, é muito forte isso, né? Um beijo, em diversos obrigada. níveis diferentes, né? E a gente queria agradecer vocês estarem assistindo a gente, né? Para mim é muito legal que vocês conheçam alguém que a gente conhece, que a gente admira tanto, né? E a gente fica por aqui, mais um episódio do SementeCast, né? E a ideia do episódio sempre é isso, né? Conectar pessoas, inspirar ideias e compartilhar conhecimento. Espero que vocês gostem. Compartilhem, enviem para quem vocês acham que esse assunto pode ser legal, pode acrescentar. Muito obrigado, André. Você é maravilhosa. Meus amores, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Léo. Até a próxima. Até. Viva Sementes.